E aí, rapaz? Salve, salve. Tudo bem? Tá tudo bem. Tudo bem. Colocando a fofoca em dia, como anda a vida, como anda o trabalho, faculdade. Tá tudo tranquilo. Eu tô rushando o TCC agora, que colocaram prazo para o meio de junho. Eu achei que ia ser no final, aí vou dar um gás nesse mês aí, mas é só isso. Não tô fazendo nada demais tão importante, não. Só E isso. sobre o que falaremos hoje? Bom, deixa eu te adiantar, eu quero updates de tudo que está acontecendo, das coisas interessantes que você tem para contar. E hoje você tem a missão de fazer eu enxergar melhor a China, porque eu estou muito encantadinho com tudo que eu estou vendo sobre ela. Então eu tô. Cuidado com isso. Então, eu tô enxergando a China muito florida da perspectiva de pessoas que estão muito felizes com o que estão vivendo. Só que até aí, lembra que a Anastasia também, toda semana, ela conversava comigo como se a guerra tivesse prestes a ser vencida no dia seguinte já, porque os russos não tinham a menor chance e assim, a convicção da pessoa que alguma coisa vai acontecer não significa necessariamente que o país dela esteja vendo aquilo. Nós temos o Brasil como exemplo, né? No começo de pandemia, as pessoas enxergavam e acreditavam e brigavam por realidades que não eram verdade. Mas eu aprendi umas coisas sobre a China que eu tenho certeza que você estudou e aí eu quero te dar a minha visão e escutar o que você tem para falar sobre isso. Mas a gente pode deixar Tá? mais pro final isso. Tá, Vamos das beleza. fofocas primeiro. Tá, nos últimos papos a gente passou muito por. A gente passou muito pouco, assim, pelo que tá importando de verdade, né? A gente falou um pouco da Rússia e dos movimentos recentes de todos os atores internacionais, né? Mudou algumas coisas, assim, que eu tinha de convicção do nosso primeiro papo, por exemplo. Que eu falei que seria interessante para a Ucrânia, para ela se manter como país, quanto mais a guerra durasse, melhor seria, certo? Diante do que aconteceu na Europa, da Alemanha, da França terem declarado toda a dependência, e parece que eles estão, não diria satisfeitos com isso, mas parece que eles estão de mãos atadas. A gente não tem muito o que fazer para substituir o gás russo, certo? Então, na prática, eles estão financiando a guerra na Ucrânia por quanto tempo a Rússia quiser ficar. Isso é assustador, porque uma das primeiras impressões que eu tive nessa guerra é: meu Deus do céu, tudo que dá para fazer contra a Rússia beneficia ela, né? E numa guerra, numa situação de guerra. E aí, assim, se os caras não fizeram nada no dia 1, tipo, no dia seguinte, se os caras não fizeram nada no momento da invasão, mesmo tendo ficado tanto tempo falando, você não é louco de invadir a Ucrânia, você não é retardada, você vai ver se acontecer, se entrar aqui, você vai ver o que você vai tomar. Entrou. Aí os caras fizeram absolutamente nada. E aí, cada dia que passava era uma prova de que se tivesse alguma coisa para ser feita, já teria sido feito. E assim, eu tô vendo que o negócio ele tá bom para os Estados Unidos, mas para a Europa eu não sei, né? Tipo, e aí o que você tá me dizendo então, essa impressão que você me passa, é que a Alemanha não cedendo, na verdade, ela luta contra a própria Europa, né? E não só contra a Ucrânia, mas ela luta contra a própria Europa. Sim. Ela está deixando a dependência energética dela, porque não tem muito o que fazer. Se ela quiser voltar para a energia nuclear, que é o que seria o mais adequado hoje para o que a gente tem de matriz energética, ela demoraria, sei lá, 5, 10 anos para reconstruir, para substituir. Certo? Não tem tempo para isso. Então vão ser 5, 10 anos financiando a guerra, ou tudo que a Rússia quiser fazer. Mas sobre essa perspectiva, tem uma boa e uma péssima notícia, né? A boa é que a Suécia e a Finlândia já estão dentro da OTAN. Você soube disso, né? Não sabia que já tinha entrado. Eu achei que eles iam fazer isso em maio. A gente está em maio. Parabéns. Não percebi o tempo passar. Na prática, na teoria eles não entraram ainda, mas na prática, a OTAN, como eu diria,
a OTAN se dispôs a quebrar uma regra que ela tinha de só defender os países caso depois do ingresso, certo? Ela já se comprometeu a defender a Suécia e a Finlândia. A partir de agora. A partir de agora. Não importa o que aconteça, qualquer coisa que a Rússia fizer lá dentro, se ela colocar um pezinho lá dentro, a OTAN já se comprometeu a defender e atacar a Rússia com todas as forças. Cara, me passa um frio na espinha, minha voz até tremeu agora, porque me passa um frio desgraçado na espinha de pensar nisso, porque uma coisa é se comprometer e outra coisa é fazer de verdade, e as vidas ali na Finlândia, cara, que... Eu acho que vai, mas ai, Deus do céu. Antes que qualquer coisa possa acontecer com a Finlândia, e aí vem a má notícia, a Ucrânia vai sofrer antes. Porque a impressão que eu tenho é que tudo que já foi usado, sem contar energia nuclear, e sem contar força militar de Estados Unidos, de OTAN, de todo o poderio militar contra a Rússia, com exceção a isso, tudo já foi usado. Então não importa o que Moscou faça daqui para frente. Com a Ucrânia, por exemplo, nada mais vai ser feito. Não tem mais sanção para fazer. Não tem, e a parte que podia incomodar a Rússia já não incomoda mais. Já foi pensada e já foi prevista e já está compensada. Sim. Eles cortaram o gás da Polônia e da Bulgária só de graça. Só para avisar assim, olha, se eu quiser, metade da Europa volta para a Idade Média, que vocês vão ficar sem energia, eu não quero nem saber. Entende? Então, a OTAN tá no bolso do Putin, não tem o que fazer. Sim. Ele pode bombardear Kiev a hora que ele quiser. Ninguém vai fazer nada. Isso aí eu garanto. Mas da parte da Finlândia e da Suécia, eu não acho que ele vá. Então, não acho que ele vai agredir esse lado, não. Eu tenho uma preocupação muito grande porque com a Vanessa, você não conversou com a Vanessa, né? Eu ia colocar vocês para conversarem. Por exemplo, com a Vanessa lá, se os Estados Unidos, se a OTAN fizer alguma coisa, já é tarde. É porque a desgraça lá já aconteceu, né? E o problema é que isso é um movimento que está sendo feito e aí a gente tem que esperar a jogada da vez da Rússia agora, né? Então então Suécia e Finlândia estão dentro da OTAN. Eu fiz o movimento, agora é o turno da Rússia. E como que a Rússia vai interpretar isso e como que ela vai jogar é o que me desespera, porque no pior dos cenários, ele vai lá e faz digamos, né, no cenário que eles prometem, ele vai lá e ataca a Finlândia, e aí a gente tem uma guerra nuclear. Cara, pra mim já foi tarde, já é tarde, já tá atrasado. Eu morro de medo desse ataque que pode acontecer. Tomara que não aconteça, né? Tomara que não aconteça, mas sei lá, o secretário de defesa da Rússia só fala nisso, só fala em nuclear. Não descartem a possibilidade, não subestime, não minimize, não ache que eu não tô falando sério. Se a gente se sentir acuado, se a gente se sentir incomodado, a gente vai usar o que for preciso, e o que for preciso é armamento nuclear. Enfim. Outro problemão que surgiu disso, o Brasil foi convidado a enviar armas para a Ucrânia. Você sobre isso? Não. Tem um tanque que usa munição antiaérea. Ele derruba helicóptero e derruba jato. Que é não vou lembrar o nome dele, é Gepard alguma coisa. É uma mistura de tecnologia alemã com suíça. E tem alguns tanques desses lá para a Ucrânia, que a União Europeia enviou. Esses tanques estavam precisando de munição e é um tipo de munição que o Brasil produz. Eu fiquei muito preocupado, com muito medo do Brasil mandar esse tipo de munição. Porque eu não acho que o Brasil tem que fazer nada. Sabe? Porque do jeito que a gente tá, lembra que eu falei que a gente tá do outro lado? Que a gente não é bem-vindo? A Ucrânia estava aceitando tropa do mundo inteiro. O Brasil... a gente teve brasileiro, a gente teve meia dúzia de maluco. Porque assim, são 200 milhões de brasileiros. Pra ter meia dúzia de maluco... Mandaram os youtubers lá, né? Mandaram os youtubers que estavam com o GPS ligado e postando localização no Instagram. Não foi essa história aí? Não. Disso aí eu nem tô sabendo, mas que seja, nem só isso. É gente disposta a entrar pra Legião Estrangeira Francesa,
é gente disposta a entrar para o exército ucraniano para lutar na guerra da Ucrânia. Sei lá por quê. Porque eles acham que estão do lado dos Estados Unidos. Os inocentes. A Ucrânia recusou. A Ucrânia recusou. A Ucrânia disse, não, brasileiro aqui não. Brasileiro, não sei se está do outro lado. Não confio em brasileiro. Entende? Nem com isso a galera cai na real aqui. E isso incomoda demais, né? A gente, sei lá, a gente aceitou muito a pecha de BRICS, sabe? Você sabe como foi que surgiu os BRICS? Tem noção disso? O surgimento exatamente não. Foi um investidor americano. Esqueci o nome. É um banco importante, é um fundo de investimento, um dos maiores do mundo. Que ele sugeriu... Goldman Sachs. Okay. Nome. Esses caras sugeriram que assim, o mercado estava meio perdido na época do boom das commodities, não sabia muito bem onde investir, aí eles disseram, se a gente tivesse que apostar, a gente colocaria dinheiro em Brasil, Rússia, Índia e China. Na época, só esses quatro. E aí, esses quatro se tocaram que tinham alguma coisa em comum, que eram países emergentes, que tinham potencial de crescimento, que tinham recursos humanos, recursos naturais a mais que a maioria dos outros países. E por ser uma nação única, uma nação organizada, tem muito mais vantagem para gerir e tal. Aí surgiu daí uma provocação de um banco americano, criou o grupo dos BRICS. E aí só depois virou BRICS, foi convidada a África do Sul. E aí não virou um bloco econômico no nível União Europeia de livre comércio e tal, mas virou, como eu posso dizer, virou um bloco de cooperação. A gente tem prioridade, sabe? Nas negociações. Se o Brasil tem água para vender, vamos lá, pensando no futuro, a gente vai oferecer primeiro a Rússia, primeiro a China, primeiro a Índia e a África do Sul, certo? E aí, daí para frente, essa força só foi crescendo, e China e Rússia hoje, que sempre foram rivais, sempre disputaram território, eles estão mais unidos do que nunca. Sim. Acho que o Xi Jinping e o Putin falam até amizade. Comprando energia no mercado negro e meio que foda-se o preço mundial, né? Sim, dane-se. Então, todas essas sanções que a gente aplicou na Rússia. Tá caro, né? Pro mundo o petróleo tá caro, e pra China a gente não sabe quanto tá. E aí, se a gente está numa década em que a gente precisa sobreviver à produtividade chinesa e à eficiência chinesa, como que você faz isso se você não sabe, se você está cumprindo a regra de comprar no preço de leilão global, e o cara mais competitivo, ele está comprando pelo preço que ele quer, porque ele é o único amigo que sobra para a Rússia que está sob sanções. Cara, essa guerra ela é extremamente conveniente, cara, para a China. Extremamente conveniente. A China já tinha aquele projeto que eu falei de dominação mundial, entre aspas, para deixar todo mundo dependendo da China. Eles já estão fazendo isso na prática. Já dominou sem guerra, sem mover nada. Você não tem como parar a China, mas você não tem como viver sem ela. E outra, os caras estão com um poder aquisitivo maior, e a gente está colocando a culpa da comida aqui no Bolsonaro, né? Tanto faz. Eu quero ver a hora que entrar um presidente que todo mundo adore, e em quem que a gente vai botar a culpa no preço, porque vai ter uma hora que as pessoas vão ter que acordar e vão ter que falar, cara, churrascaria é um negócio que não vai rolar mais, né, com aquele buffet que tinha antigamente, porque o preço dos insumos, eles nunca mais vão ser tão baratos como já foram um dia. Não se a gente continuar com esse tipo de relação que a gente tem das nossas terras com a exportação, né? Você não vê uma oportunidade aí, não? Tipo, se o mundo hoje ele voltou a ser bipolarizado. Não se alimenta direito sem a existência do Brasil. Isso. E eu acredito que a gente tem uma elite muito forte, tem bancos muito fortes, a gente tem bilionários muito fortes e tem uma capacidade aí de diplomacia e de negociação muito forte. É que a gente mascara e a gente faz o governo ser ineficiente, porque afinal de contas o governo precisa continuar emitindo título para a gente poder investir os juros que a gente recebeu da dívida pública.
Então o país ele tem que estar fudido, mas quando você olha como o país assim em relação à dependência econômica de outros países, ele não tem tanto assim e ele pode ganhar muito mais, ele pode cobrar muito mais caro pela comida que ele está vendendo. Agora, que tipo de reação isso geraria no mundo, não sabemos, né? Eu particularmente, eu não faço ideia. Pronto, você tá chegando onde eu tava onde eu tava pensando e como eu raciocinando com meus botões eu cheguei nisso também. Então aqui você tá seguindo a mesma linha de raciocínio que eu segui. Imagine daqui a 20, 30 anos, quando a gente, talvez, se essa guerra se escalar e a gente um dia tiver que assumir um lado. Pra que lado a gente deve cair? China, com certeza. Então, a gente já tá lá. A gente já tá lá. A gente não é bem-vindo do outro lado. Visto, né? A gente já é visto do lado chinês. E eu acho que deve cair. A gente vai se fuder muito, mas se tomar o outro lado, eu acho que é pior, cara. É isso. A gente vai criar uma inimizade com a próxima potência mundial. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido pra mim. Os caras têm recursos humanos, a Rússia tem recurso mineral e a gente tem água. A gente tem tudo pra ser autossuficiente. A gente não precisa de ninguém. Independente do que acontece na China, de todos os problemas que a China tem, eu não acho que a gente tem que se meter. Porque assim, a relação entre China, Rússia, Índia, Brasil, África do Sul, já é assim. Para os campos de concentração da China, para a diplomacia mundial, o Brasil não fala nada. A Rússia não fala nada. Nenhum dos outros fala, certo? Para as questões de desmatamento no Brasil, os outros países não falam nada. Dos BRICS. Só quem enche o saco é a OTAN. Então, assim, pela nossa soberania, o que é a soberania dos Estados? Não é a gente decidir o que vai fazer aqui dentro? Se a gente quiser desmatar tudo. Não tô falando que é legal. Não, mas a gente não tem que pedir permissão pra ninguém. Agora assim, quanto tempo a gente tem aí de envenenamento das pessoas em relação à imagem da China? E o quão difícil vai ser fazer o brasileiro se perceber como um aliado de chinês. Cara, vai ser um trabalho muito desgraçado de... Aliás, eu tenho uma confissão a fazer, porque, assim, você não me abrir os olhos, porque esses conteúdos aqui do podcast já é um conteúdo imenso. Fora isso, eu tenho lido e refletido muito, mudado muito rapidamente a minha visão sobre o mundo. E não tem recém-convertido? Não é chato pra caramba, o cara que começou a trabalhar na Herbalife ou na Rinodeu, virou adepto de uma religião qualquer, o cara me fala disso o tempo inteiro. Eu tô nojento, assim, a pessoa quer falar de política, de religião, começa a falar da China. E eu entendo quanto eu esteja uma pessoa nojenta, mas as reações, elas são as mais engraçadas e adversas possíveis. Eu sei como é. E eu tenho uma pessoa que eu admiro, cara, que ela, assim, a foda da vida corporativa, uma pessoa que eu realmente admiro porque eu acho ela muito foda, uma incrível gestora de pessoas. E a gente começou a conversar sobre a China e eu comecei a falar por que foi que eu comecei a estudar chinês, e ela falou, cara, eu escutei um monte de blá, 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 uns 5 minutos de você tentando me justificar o porquê você está estudando um idioma inútil. E aí eu parei e pensei, eu falei, caralho, cara. Cara, ela falou mandarim é idioma inútil? Sim, porque ela tá tão... Cara, vamos lá. Uma pessoa que trabalhou em 3 das 4 Big Fours, uma pessoa que já trabalhou em 3 seguradoras americanas e que está com os Estados Unidos injetado na veia e que ela enxerga os Estados Unidos no mercado inteiro. Se chegar para uma mulher dessa e falar que a China vai dominar o mundo daqui 20 anos, ela começa a dar risada dessa cara. Porque a China para ela é literalmente nada, porque ela não enxerga a China no recorte de mundo em que ela vive. Só que ela passou 20 anos entendendo os Estados Unidos e o Brasil cada vez mais, só que ela não viu o que aconteceu com a China nesses 20 anos. E os Estados Unidos é aquele sapo que o Japão já foi. O sapo, se você quiser matar ele escaldado, fervido, você mata tranquilamente se você aumentar a temperatura aos poucos, que ele não percebe que o negócio está esquentando e ele vai lá e morre. Tem um nome, os biólogos manjam dessas paradas aí, que ele não controla a temperatura do corpo igual a gente. Quem faz você se sentir rico ou pobre é o seu vizinho. E os japoneses, eles eram riquíssimos na década de 80 e 90 e eles empobreceram muito lentamente ao longo de 30 anos e não perceberam.
E antigamente eles podiam trocar de imóveis e de carro a cada 6 meses e podiam fazer viagens e podiam comprar um monte de coisa. E agora virou todo mundo minimalista e ninguém tá entendendo por quê. Porque os caras não têm grana para ser alguma coisa que não seja minimalista na vida deles. E não perceberam. E, quer dizer, não tem esse parâmetro. Porque o país ele é muito rico, as pessoas não. E os Estados Unidos ele está indo para esse caminho. Os Estados Unidos está empobrecendo cada vez mais. Não, é nítido, as pessoas percebem e elas acham que é culpa de um presidente ou de outro. Mas, na verdade, não é que um presidente é burro e o outro presidente é tapado. É porque eles estão perdendo para a China porque eles não são mais competitivos e eles não conseguem vender nada com o lucro que eles já venderam. E isso não vai voltar mais a ser o que já foi. Ou eu estou falando muita bosta, na sua opinião? Não, é isso. Desse jeito, do jeito que eles estão, não. Eles têm que mudar alguma coisa. Tem que abrir mais a economia, que eles não são tão livres assim economicamente. Eles estão umas 50 posições abaixo do que eles acham que estão. Então, para começar a conversar, para começar a se manter, achar que vai se manter como hegemonia global e potência econômica do jeito que eles são, eles têm que resolver isso aí. Então, eu tô numas paranoias achando que ninguém vai ter mais dinheiro do que a China vai ter daqui a uns 20 anos. E talvez antes disso, uma coisa que eu vivo vendo no mercado o tempo inteiro, eles chamam de merge e acquisitions, né? Merge de fusão e aquisição. O tempo inteiro, cara, as empresas vendem portfólio inteiro e vão embora, e depois volta e compra outro portfólio, e vende, e funde, e junta, e o tempo inteiro você está vendo essas empresas elas se consolidando, dando uma enxugada no mercado, gente sumindo, gente aparecendo, comprando fatias. Só que essas empresas elas são quase todas americanas e algumas europeias. E eu acho que a gente não está percebendo, mas de repente a China vai chegar com propostas irrecusáveis em todos os players e vai comprar tudo. Eu Sim. Não acho que elas vão começar a falar assim, agora que eu comprei, vocês vão tudo falar chinês, vocês vão tudo se vestir de kimono e vão tudo tocar harpa durante o dia. Não acho, porque os caras não estão nem aí de impor a cultura deles goela abaixo, mas a grana é dos caras. E se os caras decidirem que eles vão comprar as 4 grandes telefônicas, cara, eles vão comprar e eles vão operar e vão ser donos do negócio. Eles vão ser o Elon Musk dos estados e ninguém tem nada a fazer quanto a isso. Porque eles estão fazendo isso nos Estados Unidos e ninguém está percebendo. Os caras vão lá e eles pagam caro nas ações. E eles pagam caro nas ações porque o objetivo deles não é ter lucro, é ser dono. Sim. E aí você olha para esse P15 e fala, cara, esse preço aqui tá exorbitante. E assim, eu não vou investir mais porque vai cair, porque os caras que estão comprando são retardados. Só que, enfim, desculpa, eu tô colocando muito pensamento, vomitando muita coisa muito rápido. Mas então eu acho que eu não tô enganado, eu não tô alienado e que as pessoas, elas de repente vão acordar e vão falar, cara, tem um monte de chinês aqui que eu não sei de onde veio, mas os caras são dono de tudo agora. Você nem percebeu. Mas agora é assim, daqui pra frente. Deixa eu compartilhar uma coisa pra você. Eu vou ligar alguns pontos que você trouxe aí. Deixa eu compartilhar a tela. Tá, pegou aí? Peraí que eu vou colocar no monitor que tá capturando. Vamos lá, pronto. Pronto? Uhum. Tá. Disso que você falou da dominância da China, como ela vai fazer isso, como ela está fazendo isso, já está explícito. O plano já foi dado e, assim, não foi que ela contou o plano dela pra gente, mas ela já é possível identificar. Ela fez infraestrutura em algum país do leste europeu, que eu não vou lembrar qual agora. Foi por aqui por baixo. Não lembro, foi algum desses. Não sei se foi acho que foi Montenegro. Que já é parte do One Belt One Road. Ela fez alguma rodovia, algum lugar que ela podia cobrar pedágio, certo? Reformou as estradas, colocou o melhor asfalto possível, investiu na infraestrutura desse país. E a troco de quê? É como se o país tivesse pego um empréstimo, certo? A gente vai administrar. Enquanto a gente puder pagar o empréstimo, tá tudo bem. Só que, a partir do momento que eles não conseguem pagar o empréstimo, todo o dinheiro desse pedágio vai para a China. Eles passam a administrar. É isso que eles querem fazer no mundo inteiro. Tipo, eles vão reconstruir essa rota toda da seda, né? Tipo, eles vão levantar Irã, Paquistão, Turquia. Isso. Vão colocar toda essa infraestrutura, rodovia, ferrovia, porto e aeroporto. O país que não conseguir pagar
vai ceder o controle para a China, o controle de tudo que é arrecadado, todos os impostos. Vai ser uma empresona privada controlada pela China. E se não aceitar, se você quiser fazer igual o Maduro e confiscar o negócio e estatizar, a China só vai te sancionar. E não existe... uma sanção da China hoje é muito superior a uma sanção dos Estados Unidos. Sem China você não tem tecnologia, basicamente. Então, todo mundo vai ser refém da China no tempo de correr. Outra questão, no Canadá, eles fizeram isso sem perceber também. Sem que os canadenses percebessem. Tinha um amigo meu que estava em Vancouver, acho que eu falei dele aqui. Ele percebeu que os donos dos imóveis eram chineses. O canadense está morando de aluguel pagando para um chinês. Entendeu? O canadense médio. A gente está falando de país rico. Desenvolvido. Porque aí os caras chegam como discretas pessoas físicas e vão comprando tudo. Porque ele é um otário que aceita pagar mais caro, mas aí quando você vai ver um monte de chinês dono de tudo, e aí foda-se que tá mais caro, o cara é dono. A visão que eles têm de longo prazo, enquanto a gente está pensando num lucro imediato, o projeto atemporal que os caras fazem assim é admirável, um negócio admirável. Eu tava estudando esse gráfico aqui de novo. Você lembra, né, que eu mostrei naquele outro vídeo lá? Então, uma coisa que eu tava analisando aqui é que, pelo tamanho do círculo de cada país que está aqui, a gente pode tirar algumas conclusões. E pela posição no gráfico também. Aqui a densidade e aqui a renda, certo? Quanto maior a bolinha, mais difícil de administrar. Quanto mais à direita, mais difícil de fazer ela subir. O objetivo de todo mundo é subir, certo? E quanto mais você sobe, mais difícil fica você subir mais ainda. Então, se a gente analisar a movimentação dos países de novo, a gente vê que a China esteve... Aqui é a Somália que está puxando todo mundo para cima, tá? Porque vou começar a analisar daqui. Mas a China saiu de 2000? Sim. A China saiu de 2.000 e pouquinho, $3.000 de PIB per capita para quase 20. Quase 20 mil. É isso. E o que é que eu quero dizer? A China tem um dos piores cenários possíveis, porque ela tem muita população, é muito difícil administrar isso. A Índia, você pode ver que a Índia foi mais ou menos junto, né? Sim. E os países daqui de cima, eles estão muito na direita. Isso aqui também é muito difícil de administrar. São os países mais populosos do mundo, assim, de população por quilômetro quadrado. Os caras da Singapura basicamente não podem descer pro terra tudo ao mesmo tempo, senão não tem espaço para todo mundo. Isso. É aquele conceito que você deu. Então, a gente tem que aprender com esses caras, não tem pra onde correr. Sabe? Os países que mudaram seu sistema político, que ficaram brigando entre si, que ficaram mexendo em sistema econômico, não viram o que estava acontecendo do outro lado do mundo, justamente porque estava muito distante, porque não tinha muita comunicação. Os caras eram vistos como... Sabem o que é engraçado? O que os Estados Unidos... A impressão que os Estados Unidos me passam é que eles acreditaram na própria mentira deles. Porque pós Segunda Guerra, Hollywood teve a missão de americanizar a cabeça das pessoas, né? Fazer todo mundo se identificar com os Estados Unidos, ao ponto do cara falar assim: nossa, eu me sinto gringo, nasci no lugar errado, porque I think in English, eu penso em inglês, né? E aí eles sempre colocaram o chinês como o pobre, serviçal e incapaz, e que tinha que se esforçar muito para chegar muito longe do que um americano pode ser. Mas enquanto ele era pobre, enquanto ele estava com essa renda per capita de 2.000 por mês aí, esse discurso de que o chinês era inferior e que o americano ele estava numa raça, numa tier superior que nunca seria alcançada e ultrapassada, aquilo que era a necessidade da Guerra Fria convenceu todo mundo. E quando você convence toda uma população de que ela é ariana, que ela é especial, que ela... Ariana foi uma palavra errada, mas superior. Quando você convence todas as pessoas que elas são superiores, o que acontece com elas? Elas acreditam nessa besteira e elas param de se esforçar.
Então, eu acho que a massa de ressentidos brasileira, ela é muito isso. É uma massa que foi convencida de que era superior aos outros e agora está tendo que lidar com a verdade de que todo negro, de que toda mulher, de que todo mundo é igual a você e que aquele negócio de que você era homem branco e que morava em determinado bairro não é fator determinante para você ser contratado se você não for de fato competente, não vai fazer você ganhar dinheiro se você não for realmente qualificado. E aí depois você olha e fala assim, não, mas tá errado essa estrutura. Só que agora, mesmo que o americano médio ele queira, ele não consegue alcançar o potencial produtivo do chinês mais. Porque os caras já se especializaram demais. E agora que eles estão começando a colher um fruto de uma superioridade produtiva que eles já têm há muito tempo. Uhum. Nossa, eu gostei muito dessa linha de raciocínio, que eles passaram a acreditar na própria mentira. Dá pra imaginar esse processo acontecendo, né? Deles inventarem uma mentira e essa mentira ser passada de geração em geração. Exato, os americanos são melhores. Os americanos são melhores, então, se você é melhor, se tudo que você faz é o foda, se é sempre você que salva o mundo, se vem o ET é você que resolve os problemas do cara, entende? De repente todo mundo fala, não, a gente é realmente bom e o meu governo realmente é foda. E aí você se coloca completamente na mão dele e tem um cara que é literalmente a gata borralheira. Você tá dando porrada no cara, porque ele aceita. Você xinga ele de pobre, você explora. E aí quando tem aquele livro que eu li, que é de um economista brasileiro aí, que ele fala Estados Unidos versus China. E ele fala que o desespero dos Estados Unidos começou a bater e eles começaram a pegar no pé de coisa ridícula, do tipo, cara, se eu vou comprar mais comida, então você tem que aceitar não sei o quê, que eu não quero nem vender. Quer dizer, que você não quer nem comprar. Então, ou você compra isso daqui, ou eu não vou comprar esse negócio de vocês. E a China, ela topou isso, porque afinal de contas já foi forçada pela Inglaterra a comprar ópio nessa história. Sim. Ela falou, tá bom, eu compro. O que eu vou fazer isso? Nada, mas tá bom. Eu continua comprando o que eu tô produzindo. Eu compro isso daí que você tá me vendendo, que eu não sei quando que eu vou usar, mas eu guardo aqui, eu tenho espaço para guardar. E a gente continua fazendo isso. Os Estados Unidos cada vez mais impondo. É como se eles fossem jogando cada vez mais peso na costa, nos ombros dos chineses. E os chineses viraram halterofilistas. Eles são muito fortes. Então, entendi. Os Estados Unidos ele foi usando o espaço de superioridade, de suposta superioridade que ele tinha, para impor um monte de sanções na Rússia, impor um monte de sobrecarga na China, até que a Rússia aprendeu a viver sob sanções e a China aprendeu a viver com essa sobrecarga. Só que agora, com toda essa sobrecarga, não tá dando. Tipo, os Estados Unidos ainda está deficitário. Isso não é o maior problema do mundo, que eu aprendi recentemente isso também. Não é só porque você é deficitário nessa economia que você vai perder e vai virar um país miserável, mas ele não está crescendo como ele deveria, apesar desse déficit e apesar de tudo que ele está fazendo. Enquanto que a China, ela só tem espaço para crescer, cara. A China, ela pode ser o que os Estados Unidos foi na década de 60. Só que aí entra outro problema. Aquilo que você me falou tá batendo muito forte. Ela falou, o chinês sabe que não pode viver igual o americano, senão ele esgota o planeta. Só que o chinês quer, né? E isso daí me assusta um pouco. Porque ele quer consumir. Todas as pessoas, elas estão direcionadas para ganhar dinheiro. E elas querem ganhar dinheiro e elas querem gastar esse dinheiro. Mas o chinês tem uma filosofia muito diferente da do americano. Para eles não seria tão absurdo eles tentarem até conseguirem fazer isso sem causar tanto dano ao planeta, não. E também não é um absurdo eles terem todo esse dinheiro e aceitarem consumir somente dentro dos níveis que o governo permite. E voluntariamente isso me assusta. Assim, eu falo, cara, não é possível um negócio desse. E aí agora eu quero compartilhar assim, as coisas que eu andei aprendendo. E aí eu quero... Mas assim... eu tenho vontade... Quer dizer, eu te peço para que você me desminta mesmo. E tire, assim, todas essas partes em que eu estiver exagerando. Tá. Porque, afinal de contas, eu estou me baseando naquilo que eu escutei de 4 chineses. Basicamente, tudo que eu sei hoje é perspectiva dessas 4 pessoas. Então,
A China, ela tem uma história antiga, bonita, centenária, mas ela começa mesmo como nação na década de 20. Na década de 20 teve uma reforma cultural que o governo tentou fazer uma coisa inimaginável, que é simplesmente chegar e falar, não, o idioma agora vai ser esse daqui e vocês vão falar desse jeito porque a gente vai simplificar. São muitos dialetos e todo mundo vai ter que falar o da capital e o da capital agora é esse, vai ser feito desse jeito. Os caras mudaram a estrutura porque o chinês ele falava igual ao japonês, ele falava igual o mestre Yoda. A praia vou amanhã. Então, com uma série de preposições e com verbo no final e tudo por sufixo dentro do verbo. E eles falaram, não, a gente vai acabar com tudo isso, a gente vai acabar com pronome, vamos acabar com verbo, conjugação de verbo. E eles fizeram uma coisa linda, que é tipo, eu andar, você amanhã. Não tem, assim, eu enviar a carta a você amanhã. Não tem muita flexão de tempo, de modo, não tem uma série de pronomes, eles fizeram um idioma simplificado, simplificaram a escrita, maravilha. A partir disso, eles começaram a fazer projetos de nação de longo prazo, e uma das coisas mais fantásticas, assim, na minha opinião, e eu quero mais informação sobre isso para ver se é fantástico desse jeito, porque eu fiquei pensando como seria aplicar isso no Brasil, cara. Nós temos um objetivo que em tanto tempo a gente vai conseguir dar uma terra para todo chinês, para todo habitante da China. E aí todo chinês que nasce, ele ganha na província dele um pedaço de terra que é dele. Essa terra ele não pode vender, é intransferível, mas ele pode alugar. E ele vai ter financiamento adequado de acordo com a necessidade da terra para produzir aquilo que ele quer produzir. Ou seja, se para produzir alguma coisa ele precisa de uma máquina, ele consegue um auxílio do governo para conseguir essa máquina, desde que a terra dele se mantenha produtiva dentro do projeto que ele estabeleceu para si. Isso é simplesmente brilhante, porque assim, você cobre uma parcela muito grande da sociedade. Porque, por exemplo, a minha irmã que não consegue pensar a terra e projetá-la e extrair o melhor dela, ela pode alugar a terra para alguém e ela pode trabalhar para essa pessoa e ela vai ter que fazer muito menos esforço intelectual e ela vai ter a garantia da sua subsistência ali. As pessoas elas podem formar cooperativas de acordo com o que melhor lhe convém, de acordo com a forma como elas estão distribuídas. Só que, ainda assim, todas as pessoas que vivem nessa região, elas vão ter uma vida muito semelhante. Por quê? Porque o lote das pessoas é muito semelhante, as condições climáticas da Terra são muito semelhantes, e afinal de contas está vendendo todo mundo a mesma coisa e a quantidade de consumo fica muito restrita àquilo que você tem na província e a riqueza que a província gera. Isso faz com que você desperte uma coisa que faz um monte de gente se matar, que é você estar destinado a ser igual a todo mundo para o resto da sua vida. E algumas pessoas se contentam com isso e outras não, elas querem mais. Você tem que dar a oportunidade dela de crescer. E aí você pode, enquanto tendo a terra, você pode alugar, você pode estudar alguma coisa, você pode ir para a cidade. Só que se você vai para a cidade, você perde tudo aquilo que você recebeu de benefício. Então, para você sair da terra, você tem que abrir mão dela. Então você deixa de receber até o aluguel da terra que você abandonou, porque aquele lote ele deixa de ser seu. Esse é um movimento muito arriscado, mas na minha opinião, e eu quero que você me fale o que você pensa sobre isso, foi o que garantiu que as grandes cidades não colapsassem. E foi uma seleção natural ali de gente muito qualificada que estudava ao ponto de se garantir na cidade e falar, não, eu vou arriscar porque eu me sinto qualificado para tal. Enquanto muita gente sequer pensou e sequer cogitou a ideia de arriscar tudo isso por não se achar capaz ou por não ter vontade. E essas pessoas elas ficaram muito seguras e muito tranquilas dentro de sua própria terra. A atividade predatória que gera grandes propriedades e um monte de miseráveis toda vez que você deixa o interior ser anarcocapitalista, foi impedido. Por quê? Porque a administração da China ela sempre tem apoio em todas as províncias do Exército Nacional.
Então, é como se você recebesse um lote e se alguém tentar tirar ele de você, o exército da nação é acionado para garantir que você vai ficar em paz ali no seu lote. Então, você abre mão de muita liberdade individual, sim, mas por outro lado, você consegue muito respeito às normas que foram estabelecidas ali. Uhum. Que você pensa sobre isso até aqui e onde que eu tô vendo a coisa enfeitada demais e quais são os problemas que existem nisso? Porque, cara, eu olho pra isso e eu falo, cara, se existe um negócio desse aqui no Brasil, a gente explode, né? Você desafoga cidades, você incentiva uma série de empreendimentos familiares e você melhora muito a qualidade de vida de muita gente. Tá, eu pensei aqui. Você estava pensando nisso e já predisposto, assim, a aceitar que eu desmontasse essa ideia. Eu confesso que eu estava meio, tipo, ressentido e eu não achava que era esse o caminho, mas agora, depois de tudo que você falou, eu acho que é assim. Vamos lá. Sim, A porque eu China, sei que isso é inocente. tá bom. Eu só não enxergo onde, porque eu tive contato com isso há muito pouco tempo. Uhum. Então vamos lá. Certo. Lembra que eu falei que as políticas públicas variam, o jeito que elas são interpretadas, o jeito que elas são feitas, varia de estado para estado, varia geograficamente? Uhum. Então, a China chegou nesse processo depois de muita guerra, depois de muito conflito entre si, Uhum. depois de entender que eles só prosperariam se eles cooperassem, depois de ser invadido, de tentar invadir os outros, depois de mudar o sistema político mais de uma vez, de tentar adotar o sistema político do Ocidente, então de perder o controle da natalidade, sabe? Uhum. A China precisou passar por todos esses problemas para achar uma solução decente. Eu não digo que o Brasil não pode aprender com os erros da China, ou não pode aprender com os méritos da China. Claro que eu quero aprender com isso. Mas eu não acho que tenha tanta necessidade, eu não acho que esse seja o melhor caminho. Uhum. Porque muito sofrimento foi... O povo da China passou por muito sofrimento para chegar a isso. Uhum. Não foi uma decisão em conjunto. Uhum. Foi sempre de alguém com um porrete na mão dizendo agora vai ser desse jeito. Uhum. E dane-se quantos precisarem morrer. Porque essa parte os chineses não vão te contar. Uhum. Porque na cultura deles eles não falam mal da China, eles não falam mal de chinês. Eles só brigam entre si lá dentro. Toda a questão hierárquica que tem da língua do Japão, que você tanto comentou, que você tanto sabe. Uhum. Na China tem também. Essa parte da liberdade de expressão, de você não poder falar, é mais ou menos. A China tem bastante liberdade de expressão, mas assim, eles respeitam muito a hierarquia. Sim. O cara que está em um bairro em Xangai, ele pode reclamar com o administrador de um bairro. Certo? Que tá faltando recolher lixo na minha rua e esse tipo de coisa. Ele pode reclamar com o vereador, com o deputado, o equivalente a que tem lá, certo? Tudo funciona por hierarquia e meritocracia. O cara que é um bom gestor tem a oportunidade de disputar cargos mais altos. Sim, e eu achei então, isso sensacional também. Eu também gostei, mas essa parte da repressão eu acho idiota, eu acho estúpida, porque se uma pessoa, por mais competente, eu não tenho dúvida que o Xi Jinping é a pessoa mais competente da China. Justamente pelo sistema ser meritocrático. Por ele ter saído do controle municipal para o provincial e chegado onde chegou. Passando por filtros e mais filtros, ele é a nata da nata ali, né? Isso. Ele não é a burguesia no poder porque tem dinheiro. Diferente de todo o Ocidente. Ele tá lá porque ele é muito competente, ele é muito inteligente, ele passou por muitos testes, muitas avaliações, ele pisou em muitas cabeças porque ele era o cara muito... Sabe, ele tem que ser rato também da política. Ele chega na alta cúpula. É que, assim, para você sobreviver como líder chinês, você tem que ser um exímio administrador, mas você também tem que agir muito de acordo com o Código Nacional, senão você cai antes de aspirar a posição. Exato. Porque existe alguma coisa muito maior do que o Xi Jinping, que é o partido. Sim. Sim. É a transferência do poder da pessoa para a cadeira, para o cargo. Uhum. Isso tem na China, assim, da maneira mais
maestral que a humanidade conseguiu fazer, é isso. A gente se gaba muito da democracia, do modelo democrático, whatever, da Revolução Francesa, que deu uma ditadura, que a Revolução Francesa não funcionou. Que pouco se fala nisso, não funcionou. Só foi funcionar depois, muito depois. Então, eu tenho uma outra conversa que vai no mínimo mais uma hora, que a gente vai ter outro dia, que é a democracia é uma ilusão e tanto a democracia como esse sistema autoritário, eles têm semelhanças muito grandes, porque os dois eles jogam com disputa de narrativa e os dois eles limitam a liberdade do cidadão de formas muito parecidas. Mas isso daí eu especulo, porque se a gente for por esse caminho eu não volto mais hoje. Tudo bem. Mas voltando para o sistema hierárquico chinês, eu, cidadão comum, eu, Lucas, nasci lá e se fosse eu lá, né, fazendo uma faculdade de relações internacionais, não tenho cargo político, não tenho nada, eu não posso falar do Xi Jinping de jeito nenhum. E não faz sentido que eu fale, porque ele está muito acima, ele não tem como eu chegar nele, não tem como eu entender as decisões dele para falar mal dele. Entende? Então eu posso reclamar com o vereador pode reclamar com o prefeito pode reclamar com o governador pode reclamar para a alta cúpula pode reclamar com o Xi Jinping. A reclamação tem que vir de muita gente, muito de baixo. O pessoal tem que estar muito insatisfeito para que a casta mais baixa consiga influenciar na mudança muito lá acima. Mas não é impossível. E não é impossível que eu concorra a um cargo público e escale até lá. Eu tenho que provar muito minha competência. Eu entendo que a China ele tem algumas similaridades com o Japão, que é uma coisa que nós ocidentais não entendemos muito bem, que é a maneira como a sua oposição é apresentada e até onde a sua oposição, a maneira como a sua oposição é registrada. Porque aqui, como a gente é um sistema democrático, a gente está sempre falando, não, a gente tem que ter maioria para derrubar, então a gente tem que levantar todo mundo, e se todo mundo se levantar, então a gente ganha. O que eu sinto que os chineses eles entendem é que eles podem protestar muito exatamente nas esferas que você menciona, que são nas de baixo. Essa reclamação ela vai ganhar densidade para ser avaliada por alguém que tem que fazer escolhas difíceis que podem conceder a elas o que elas querem ou não, em sacrifício de um bem maior. E eu entendo que o chinês ele é levado a aceitar muito bem a não concessão daquilo que ele quer na hora, pelo que ele nem conhece, nem entende, mas que ele acredita ser o bem maior. E ele escuta isso constantemente. Você não vai ter o que você quer hoje pelo bem da nação a longo prazo. Só que quando você olha a nação a longo prazo, o partido ele está de fato entregando aquilo que ele promete, porque a situação do país está de fato melhorando. Então quando você vê aquilo que falam sobre o lockdown lá, eu tô entendendo, tô lendo aquilo de uma maneira completamente diferente do que toda a mídia ocidental tá lendo. Muito bem. Porque os caras estão lá gritando e eles não estão gritando de raiva do governo e eles não estão gritando que a Jovem Pan está traduzindo a respeito do que eles estão gritando. Eles estão falando, galera, é o seguinte, tá faltando comida, tá faltando, a gente precisa de mais, a gente precisa disso. Eles não estão dizendo o governo está errado, porque no fundo eles não acham que eles podem argumentar nessa decisão do que é certo e do que é errado, porque eles entendem que o governo tem muito mais informação e tem muito mais discernimento do que ele, e para ele tá bom aquilo. Ele não acha que ele tem que ser especialista em tudo. Só a gente que é burro que acha que tem que ser especialista em tudo e saber tudo nas redes sociais na hora em que o negócio acontece no mundo. Então eles estão falando, a gente tá passando fome, não tá chegando água aqui, não tá chegando. Então o problema deles não é o lockdown, é gritar a respeito de uma necessidade imediata que vai ser considerado ou não, mas todo esse perrengue que eles estão passando, a impressão que eu tenho é que não está fazendo com que eles percam a crença que eles têm de que o Estado, de que o partido, que é o melhor deles a longo prazo e que esse bem está sendo conquistado. O que você pensa sobre a minha opinião? Eu penso que eu tive minhas dúvidas. Quando eu tive acesso às pesquisas de opinião, de aprovação do governo chinês, sabe, lá dentro, eu tive a primeira coisa que eu pensei, nossa, o cara tem, sei lá, 80%, 90% de aprovação,
Eu sei que as pessoas são obrigadas a ter. Se elas não tiverem essa posição, elas são presas e tal. Eu já questiono isso. Eu não sei se é assim, não. Sabe? Justamente por causa disso aqui. Essas pessoas eram pobres. Muito. Pela primeira vez, vamos lá, parecendo o discurso daqui do Brasil. Pela primeira vez tem gente se formando, tem gente abrindo empresa, sabe? Tem pobre pegando avião. O chinês está conhecendo o país, está conhecendo o mundo. E os caras estão virando empreendedores e eles estão sendo mais produtivos do que as próprias empresas estatais, porque parece que elas querem outra coisa, a não ser simplesmente serem meramente lucrativas, né? Sim, e não é puramente porque eles sentem que é por causa do governo, porque parece que eles pediram a permissão para o governo para agir. Sabe? Mas é por causa deles mesmos. Foram as pessoas que fizeram isso. Não foi o governo chinês que criou o Alibaba. Entende? Não foi o governo chinês que criou a Xiaomi. Ele pode ter, aprendido com o governo americano. Mas ele criou o ambiente propício para isso. Isso. Ele deixou as pessoas atenderem às demandas. Deixou o livre mercado agir. As pessoas começaram, e aí, meu TCC de novo, que meu TCC é sobre propriedade intelectual, né? O impacto da propriedade intelectual no crescimento econômico da China. E aí, estudando isso, meu objetivo é dizer também como o chinês evoluiu de muambeiro, de tênis falso da Nike, para tecnologia de ponta. Sem deixar de fazer o Xing Ling da real. Claro, sem deixar de invadir a 25 de março. E eu achei isso incrível, porque assim, a gente tem essa ideia de que, meu Deus, a China só faz coisa que não presta, mas é porque o lugar onde a gente compra é tão barato que só vem o que não presta, porque foi escolhido a dedo para não durar. Então foi uma modelagem da nossa forma de consumo, porque se os caras tivessem ido buscar produtos mais caros que durassem mais, esses produtos também estão à disposição. A 25 de março do Japão é aquele Daiso. Aí a gente vai no Daiso, no Brasil, não sei se você conhece essa rede. A loja de R$1,99 do Japão, ela chama Daiso. Abriu o Daiso no Brasil. No começo era tudo R$5, depois era tudo R$10, depois eles perceberam que não ia dar, e agora todos os produtos têm diversos preços, mas eles vendem coisas que no Japão você compraria por $1 tranquilamente. Entendi. Então é muita coisa muito barata, só que a qualidade desses produtos ela é muito boa. E aí assim, é engraçado como o cara sai da 25 de março, aí ele vai lá no Shopping Eldorado, aí ele entra numa loja que é a Daiso, que é japonesa, e ele fala assim, nossa, eu vim da 25 de março, só tinha coisa vagabunda, chinês que fez. Aí entrei nessa loja aqui, japonesa, tudo de boa qualidade, eu sei que o que comprar aqui vai durar. Você vai ver 100% da loja tá escrito assim, Made in China. Porque a única coisa que o japonês fez foi comprar com o padrão de qualidade dele, pagar mais caro, para revender aquilo que ele tem interesse de revender no país dele. Então foram duas escolhas diferentes que nós fizemos aí, né? A gente foi por aquilo que era mais barato, que era mais acessível, que dava mais giro e que renova a demanda imediatamente, porque o recarregador que você compra, 2 meses depois não funciona mais. Só que tem gente comprando da China coisas que duram muito tempo, porque ele está pagando o preço justo daquilo. Então, eles aumentaram a gama de produtos que eles têm, eles fazem tecnologia de ponta, sem deixar de fazer as coisas de baixa qualidade, de baixo preço que a gente consome, as toneladas. Para além disso, ainda tem as questões de como a China se projeta para fora do mundo, né? Como é que eu tava pensando nas diferenças para os Estados Unidos, né? Que eles querem... Os Estados Unidos têm como missão... outra coisa que me incomoda demais, sempre me incomodou e na faculdade eu só confirmei isso. Sempre me incomodou demais os Estados Unidos quererem impor o sistema deles, acharem que é o melhor para o resto do mundo. A China não tem essa ambição. Eles não têm esse objetivo, eles não acham uma boa ideia. Entende? Partindo para esse ponto que você trouxe, como a gente vai fazer o que a China fez aqui no Brasil. Nem é interesse dos chineses, eles nem acham uma boa ideia que você faça isso. Entende? Sem passar pelos processos que eles passaram. E assim, eu acho
Isso é bem minha opinião também, né? Porque, enfim, eu acho que tem soluções melhores dentro da própria China para resolver os problemas pelos quais eles passaram. Uhum. Tem alguns pequenos universos, a gente já falou de alguns deles aqui. Hong Kong, tem Macau e tem Taiwan. São três lugares. Macau foi a de Portugal, Hong Kong é da Inglaterra e Taiwan foi a própria dissidência da China. Taiwan se diz a grande China hoje. Dentro de Taiwan, o nome de Taiwan é China. Certo? Só que eles são a China capitalista, a China democrática. E eles passaram por todos os mesmos problemas de densidade demográfica, de precisar de crescimento econômico, de precisar de controle de natalidade e tal. Fizeram isso tudo com o livre mercado, do mesmo jeito que Singapura fez. O cidadão comum pode falar mal do presidente e dane-se. Eles estão entre as maiores economias do mundo e são uma economia melhor do que a China. Eles não precisaram fazer um genocídio dentro do próprio país com o próprio povo, que isso é uma das maiores crueldades do comunismo, né, da China, da União Soviética, que seja. Uma das piadas infames sobre a Segunda Guerra quem matou mais comunistas, Hitler ou Stalin? Entende? Por aí você tira. Se tem essa dúvida, sabe, porque matar o próprio povo, colocar o próprio povo para fazer testes de política pública, política econômica, morrer gente no processo, você usar sua própria população de laboratório, para mim, é inconcebível. Então, a gente tem exemplos melhores, tem saídas melhores do que a própria grande China e todos os erros que eles cometeram. A gente não precisa cometer esses erros também. Então, toda decisão que foi centralizada não precisou ser. Entende? As pessoas morreram à toa. Morreram por um capricho. E ainda morreram acreditando que estavam fazendo pelo bem maior. Isso é bizarro também. Para mim, enquanto ser humano, é inconcebível. Uma curiosidade sobre Macau. Eu fui pesquisar o sotaque deles. Eles não têm, eles não falam português. Tipo assim, o português é uma língua oficial lá. Mas eles não falam. Eles não falam. Se você for visitar lá, as autoridades vão saber te indicar um hospital, um táxi, um hotel, um dentista, qualquer coisa que você precise. Eles conhecem algumas poucas palavras, mas não formam uma frase. Então, entendi. Eles são só cassino lá. E já estão sujeitos mais ou menos às políticas públicas da China. Eles já não falam mal do Xi Jinping. Então, infelizmente, eles já partiram para esse lado. E a China quer que Hong Kong faça a mesma coisa. E quer que Taiwan faça a mesma coisa também. Eles estão esperando o laboratório do leste europeu terminar para eles verem o que vão fazer aqui. Mas, enfim. Partindo para uma solução para o Brasil, eu já pensei nesse tipo de coisa. A gente tem muitos problemas também, muitos causados pelo Estado também. Uns questionamentos que eu levantei em sala e nenhum professor assim me deu resposta. Nenhum professor de esquerda me deu uma resposta honesta, se é que eu posso dizer assim. Por que é que o Brasil tem tanto território e é tão pouco distribuído e tão mal distribuído? Tipo assim, a Amazônia está aqui. A densidade demográfica disso aqui é ridícula de baixa. A população do Brasil, os 200 milhões, estão todos na costa. Isso aqui é população habitável para todo mundo. Por que é que o governo não distribuiu isso aqui? Por que é que não deixou as pessoas em paz? Por que é que o pobre precisa de um comprovante de residência para abrir uma conta no banco, para ter um celular, para ser gente? Entende? Para excluir. Exato, porque é melhor para a elite do país que você esteja no Morro do Rio de Janeiro, dependendo do pouco de subsídio que ele te dá, do que levar as pessoas a se espalharem pelo país para que elas se tornem concorrentes das elites agrárias e das grandes fortunas. Então, se você não for colega, é bom que você seja dependente. Colega bilionário, eu digo, né? Se você não for um colega bilionário, é melhor que você seja dependente. Cara, eu não me tira da cabeça que assim, a elite, os bilionários brasileiros, eles sabem que a perpetuidade dos bilhões deles
dependem da miséria da camada de baixo, protegido pela classe média. A classe média é uma camada rentista de proteção. A classe média alta, né, que eu tô falando. A classe média alta, ela é uma fina camada rentista de proteção dessa elite da camada de baixo, que precisa ser mantida na miséria para que essa fortuna ela se perpetue. E aquilo que a gente já falou, né? Dentro de Brasília tem um IDH de Noruega, aqui dentro. São os menos de 1% da população então, que vive... a classe média alta já vive melhor do que qualquer europeu. Sim. Sim, bem melhor. E ainda tem a segurança de não ter a Rússia de vizinha. Não tem essa preocupação pequena. Cara, então, assim, modéstia à parte, grande merda, assim, que eu conquistei, o que eu tenho. Mas eu já acho que eu vivo melhor do que qualquer europeu. E nem classe média alta me considero. Me considero um rentista. Eu não me considero um rentista, mas quando eu olho pra minha vida, e quando eu olho pra vida na Europa, eu falo, cara, eu tô vivendo melhor do que europeu. Tô vivendo melhor do que japonês. Mas a única coisa que me permite levar a vida que eu levo é essa estrutura social do Brasil. Mas aí não é culpa, você não tem que ser mais direito. Não digo que é culpa minha. Não digo que é culpa minha. Mas como que eu, levando uma vida melhor do que de um europeu, eu vou convencer todas as outras pessoas que vivem como eu vivo a lutarem contra esse sistema que garante a nossa estabilidade. Só porque eu quero puxar a camada de baixo contra a camada de cima, que tá mandando em tudo. Entende que quanto mais você vai subindo na vida, mais você vai perdendo estímulo para contestar essa estrutura que é uma máquina de moer pobre? Sim, mas é isso que eu falo. É muito, isso entristece muito. É por isso que a gente não está distribuído, a gente deveria estar. Então, quando eu olho para esse modelo da China, imagina toda criança que nasce, no RG dela já é dado que ela é dona de determinada terra e que essa terra é inalienável. Você não está condenando a pessoa à terra. Você está garantindo que você não tem desculpa. Uma coisa que eu adoro dessa cidade, que eu sei que se eu for estudar, eu vou me frustrar muito. Se eu for estudar de onde vem de fato dinheiro aqui de Sergipe, eu sei que eu vou me frustrar muito. Mas a cidade de Aracaju, ela está num ponto onde existe um sistema de seguridade social que garante albergue para todo morador de rua. Ou seja, o morador de rua que está aqui em Aracaju, ele prefere a rua do que o albergue, mas ele tem essa opção. Certo. E eu acho isso é um grande... Você acha que é um avanço? Eu acho que é um grande feito que uma cidade consegue. Pelo menos suprir isso, para evitar outros problemas sociais muito mais caros. É claro que se a gente for ver de onde que vem essa segurança dela, vem da exportação do monte de mendigo para cidades satélites aqui. Eu não quero nem descobrir, porque senão vai me amargurar muito. Eu não sou tão inocente de achar que é simplesmente competência. Mas quando você faz isso, você garante que as pessoas elas terão condições de subsistir com dignidade e negociando aquilo que lhes foi dado. Ao invés de achar que todo mundo tem que viver na miséria e só não passa fome quem de fato se prova, porque se esforçou muito, porque estudou muito, porque venceu na vida. Eu não acho que isso seja uma forma de vencer como sociedade, ter alguns vencedores na vida. Isso não é nada. Eu também penso por aí. Não tô conseguindo formular um pensamento decente agora, essas horas. Não, mas é um mérito de Aracaju comparado com o Brasil. Que seja, você não tem que odiar, sei lá. A administração de Aracaju não é a culpada. Ela tá jogando o mesmo jogo que o resto do Brasil tá jogando. Sim. Então, se ela conseguiu se destacar com isso, tipo assim, foi imposto. Foi imposto a ela, sabe? E foi imposto por regra de Brasília. Sim. E é desse jeito. Não tem muito o que se fazer. Isso aqui, aí é aquele papo chato. Tem que fazer revisão de pacto federativo, tem redistribuição de recursos pelo Brasil, e tem muitos dos estados mais deficitários
recebem muito e o incentivo que eles têm é para continuarem recebendo e não resolver os problemas, e por aí vai. Aí, não sei como muito resolver isso aqui, cara. Assim, sem que seja... Sem que haja uma mudança radical. E que... a gente tem que vir das pessoas. Muita gente, precisaria de muita gente fazendo isso aqui que eu e você estamos fazendo para ter alguma mudança significativa. Para endereçar os problemas de verdade, porque o que cai na discussão do debate eleitoral não são os problemas de verdade, né? Sim. É uma camada artificial muito pequena, assim. É muito trabalho de formiguinha. O que eu mais gostei de estudar, o que eu mais gostei de fazer, o que eu acho que dá resultado, porque a instituição, o Itamaraty, que fica aqui, o Itamaraty sempre foi muito competente, ele é mais antigo e mais competente que o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto, etc. Por exemplo, na própria Segunda Guerra, a gente passou por uma situação parecida com o que a gente pode passar no futuro próximo, breve. 1940, a Alemanha tinha levado isso aqui tudo e bate na sua porta perguntando de que lado você tá. O que é que você faz? Entende? Parece que a Alemanha vai ganhar. Parece que isso aqui vai ser a Alemanha para sempre. O que é que você faz? O Brasil, ele conseguiu manter a postura dele de neutralidade e não tomar partido e não se comprometer com nada que dificultasse as coisas para ele depois. O Brasil, ele conseguiu se manter neutro de forma incrível e foi porque... Tá vendo como a gente, assim... O jogo é bizarro, né? Não, eu tô com uma dificuldade séria de formular pensamentos simples, assim. Eu não bebo, mas sabe quando a sensação que eu tenho é de estar bêbado? Porque eu tô pensando e não tô conseguindo formar uma frase. Eu acho que isso é culpa da aula que eu tive agora há pouco, que só me fez passar raiva. Eu tenho a impressão de que o nosso Brasil, ele tá muito, assim... comparativamente e competitivamente colocado no cenário mundial, ele está muito melhor colocado do que qualquer brasileiro imagina, porque existe uma campanha para fazer com que o brasileiro ache que está tudo descontrolado, quando na verdade está tudo muito bem sob controle, para que você não comprometa a posição confortável das pessoas que realmente têm poder. Pensa aí que tem... Vamos fantasiar, porque um tempo atrás eu estava lendo muito Gessé de Souza e eu peguei essa mania de ficar falando de 200 famílias. Tem gente que tira sarro de mim até hoje, porque... Fica falando de quê? De 200 famílias, que é a média da elite brasileira de verdade. Não estamos falando de Maluf aí, a gente está falando de gente muito mais rica. Sim. Eu ficava, depois de ler o Gessé, ele puxa muito a corda, muito mesmo, eu absorvi algumas coisas dele e eu ficava falando, tem 200 famílias, dizendo que é a elite brasileira que é herdeira das capitanias e que é dono de realmente tudo. Eu falava, essas pessoas, elas sabem muito bem quem é o Brasil, onde o Brasil está posicionado, ela sabe de onde o mundo veio e para onde o mundo vai, porque ela é uma camada que tem orientação, porque pode bancar isso tranquilamente, e a gente vive nesse caos produzido, nesse ataque à nossa autoimagem, que faz com que a gente ache o tempo inteiro que o Brasil é um caminhão desgovernado, é um trem desgovernado e é o fruto de um monte de gestão incompetente. Mas, na verdade, essa gestão incompetente, ela é só para moer pobre. Aquilo que precisaria ser feito para o pobre viver com dignidade não é feito. Mas isso, de propósito. De propósito, como resultado de um projeto. Não é competência.
Sim. Não é incompetência. É um projeto. O Brasil é uma máquina de moer pobre que mantém umas 200 famílias extremamente... Esse número é aleatório, tá, gente? Isso daí é mania que eu peguei de um livro aí que não tem nada a ver. Mas a gente tem uma elite extremamente poderosa que sabe exatamente o que acontece. Ou o Brasil não teria se livrado de dívida externa, ou o Brasil não teria reserva para tancar o dólar, ou o Brasil ele não teria evoluído tanto tecnologicamente no agro. Então, quando você olha para o Brasil, as coisas que deixam a elite de fato confortável, que deixam os bancos como instituições muito mais seguras do que os bancos americanos, que deixa empresas e a nação com uma solidez muito grande, é diferente da fragilidade do orçamento, porque quanto que é a dívida interna do Brasil hoje? Passou de trilhões já, sendo que estava menos de 100 bilhões até pouco tempo atrás. O negócio passou de trilhões, essa dívida interna. E aí você coloca 12% de Selic ao ano aí. Quanto que essas famílias elas têm de rentismo todo ano que elas precisam de reinvestir? E elas só vão conseguir reinvestir se o Brasil estiver pedindo mais empréstimo. Sim. Então, é muito conveniente que todo mundo fique falando do teto de gasto disso, que não dá para pagar, que não sei o quê, quando, na verdade, uma imensa parte do orçamento ela está comprometida com pagamento de dívida. E quem são essas famílias que estão recebendo todos esses pagamentos? São as mesmas pessoas. Então, esse sistema de ter governos que sabotam a otimização da máquina pública, que sabotam a eficiência, que sabotam boas decisões, que fazem tudo errado, para a gente estar sempre na linha da fome ali, basicamente é um monte de porco do Animal Farm lá do George Orwell, garantindo que está todo mundo trabalhando muito para construir um moinho que ninguém sabe se um dia vai funcionar. Claro. Mas quando a gente fala assim, não, mas agora é o seguinte, os Estados Unidos estão querendo vir aqui tomar conta da terra, essas famílias não vão entregar essa terra porque elas sabem muito bem como se posicionar. E quando você me diz que o Itamaraty está anos-luz em termos de eficiência e capacidade do que o Congresso Nacional, isso para mim parece parte do mesmo projeto. Significa que nas conversas que realmente têm densidade, que realmente têm relevância, que realmente têm importância e que os colocam em risco, isso tem sido, as relações internacionais, a diplomacia, ela tem sido tocada com maestria. Enquanto que as decisões sobre taxa de juros, as decisões sobre teto, sobre reforma, elas estão sendo tomadas para cada vez mais endividar o Estado. Não me parece falta de inteligência aí, parece um trabalho de gênio. Só que tirar todo mundo dessa situação custaria conscientizar todo mundo a respeito disso e custaria uma Revolução Francesa. Porque não acha se a gente quiser ver o resultado, sim. Sim, porque essas famílias, eu estou falando 200 famílias aí para dar uma tangibilidade à coisa. Elas simplesmente não abririam mão de uma estrutura toda e falariam, tá bom, agora a gente vai mudar essa estrutura. Elas teriam que de fato deixar de existir e você teria que começar a construir uma coisa nova. Isso não vai acontecer. Não adianta, não vai acontecer. Porque você tem todos os meios de comunicação e toda essa máquina de comunicação fazendo essa polarização que a gente está vendo aí, de o Brasil é uma merda porque tem Bolsonaro e porque tem PT. Isso é um grande perigo agora. Tipo, não o PT e o Bolsonaro, dane-se os dois. E inclusive, falando dos dois possíveis presidentes pro Brasil, os dois têm consciência do cenário internacional. Os dois têm consciência do cenário internacional e os dois têm consciência da necessidade que um tem do outro. Sim, a gente não mandou armas, não. A munição. A munição que a Ucrânia precisava, a Ucrânia não confia na gente para mandar soldado, então eles pediram munição. E a gente não mandou, a última decisão é do presidente. Ele decidiu não mandar. A conselho do Itamaraty. Mas, assim, você vê que ele não é completamente maluco. Não, porque as decisões que importam, ele toma de acordo com a cartilha certa. E as decisões que ele toma erradas, elas são intencionalmente erradas. Ele é um fantoche. O que me deixa com medo mesmo é deixar a população completamente a par do que acontece, vivendo um universo paralelo. E se
se acontecer uma escalada de conflito da noite para o dia, o governo brasileiro vai precisar preparar a população para defender isso aqui. A gente não tem condição. Nunca, né? A gente já está muito atrasado. Não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça. Se virar para o Brasil, a gente está atrasado de qualquer jeito. Então, partindo para os BRICS de novo, eu estava, antes da nossa conversa ontem, eu estava conjecturando muito o que é que podia acontecer, o que é que podia salvar o Brasil, se tinha algum integrante para colocar nos BRICS para mudar alguma coisa. Você não imagina que eu raciocinei, o que eu descobri. Por uma conclusão lógica, já partindo para um problema internacional, né, já que a gente está pensando no que pode acontecer. Pela conclusão lógica, eu pensei que a Turquia podia integrar os BRICS. Por tudo que ela representa, por todo o poder que ela tem sobre a Europa. Lembra que eu falei que ela é um funil que segura todos os refugiados daqui? Já entraram 5,5 milhões de refugiados ucranianos na Europa. Tá merda. E a Europa está sem grana para pagar energia. Lembre disso. O destino da Europa assim, eu não diria que voltaria para a Idade Média, não diria que voltaria a ser pobre, mas não vai ser muito diferente da realidade do brasileiro no médio e longo prazo. Eu acho que eles têm a sorte que o Japão tem de ter ficado rico antes de empobrecer, de ter um país rico antes da população toda ficar pobre, né? Isso. Eles acumularam, eles têm muita riqueza acumulada. É muito parque bonito, é muito espaço público bonito, é muita infraestrutura. O Brasil não ficou rico, Sim. Ele não tem estrada, não tem ferrovia, não tem porra nenhuma. Então é melhor assim você ser pobre num país que está bem estruturado e rico, porque aí assim o carrego da pobreza ele fica mais leve, né? Ao longo do tempo. Sim. A condição para se reestruturar tem. E se não acontecer o que aconteceu na Segunda Guerra, precisar de outro plano Marshall, eles têm tudo para se reestruturar depois que estiverem as usinas nucleares e depois que estiverem a independência de Moscou. Beleza. Mas aí vem o problema da água. Certo? Mais para frente, se a OTAN ainda tiver a força que tem, e se tiver passado por tudo que passou e voltar a ser a potência que quando a água vir a ser um problema no mundo inteiro, eu quero ter a Turquia do meu lado. Porque a Turquia tem uma faca no pescoço da União Europeia o tempo inteiro. Não estou dizendo que eu quero que aconteça, não estou dizendo que eu acho que precise. Mas ela tem o controle das nascentes, né? A água ali corre para cima. Isso. Não é o controle das nascentes, é o controle de refugiado. Porque assim, tem um monte de iraquiano, de iraniano. Mas a água dela também é bem relevante, não é? Também. Ela tem a água do Oriente Médio toda, quase. Aqui. Mas todos os refugiados de todas as guerras que estiveram aqui, tem um monte de gente aqui perto da fronteira louca para entrar na Bulgária, na Grécia, na França, até a Alemanha. E todos esses países pagam subsídio para o Erdogan, para ele não deixar passar. Certo? Para ele investir em segurança, para não deixar passar por esse funil de jeito nenhum. Se a França resolver ser engraçada e tentar tomar a água do Brasil na marra, se unir com os Estados Unidos, o que quer que seja, eu quero ter a Turquia para abrir a porteira aqui. Entendeu? Pensando nisso. E eu fui atrás de notícia de alguma aproximação que a Turquia pudesse ter tido com os BRICS. A Turquia já pediu para entrar nos BRICS. E por um capricho da Rússia e da China, não entrou. Então, a gente teve essa oportunidade. Eu não sei se ela volta, mas a população ela estaria de portas abertas. A população ela tem ranço da Europa, certo? Que população? A população turca. Turca tem. Bastante. Tem muito ranço da Europa. É uma coisa a se questionar. É uma coisa a levar em consideração. Então, a gente tem um bloco econômico que tem todos os recursos que a gente precisa, de recursos humanos, de recursos minerais e de água para a vida. A gente é autossuficiente com esses caras. Independente do que acontece aqui dentro, eu não vou ficar dando pitaco no que acontece dentro da China, se eles têm campo de concentração, se eles passam fome, não quero saber. Tipo assim, não estou sendo desumano aqui, eu quero resolver os problemas do Brasil antes de resolver o problema de qualquer lugar do mundo, certo? Sim. Eu só estou pensando no nosso primeiro, porque é assim que os estados se comportam,
Ninguém vai ajudar o Brasil. Respeito à O Brasil soberania sempre do teve. outro e acordos de interesse mútuo. É basicamente isso. Sim. Aos poucos, o Brasil, a população brasileira sempre morreu e sempre empobreceu, tanto quanto o povo ucraniano. E ninguém nunca fez nada. E ninguém nunca teve nem aí pro Brasil. Então, eles só vão apresentar interesse em ajudar as pessoas no Brasil quando o Brasil tiver alguma coisa a oferecer a eles, quando o Brasil tiver algum recurso escasso. Então, quando esse momento chegar, eu não quero ter essa população que a gente tem, não quero dizer que as pessoas são ruins, eu não quero ter a população mal instruída. Entende? Eu quero que a população tenha consciência do que ela tem embaixo dos pés. Cara, é impressionante o quanto, conversando com você, eu percebo coisas que antes eu não... Nada do que eu aprendi com você me é estranho, no sentido de tô tendo que mudar minha visão de mundo para aceitar isso, nada. Mas são coisas que eu nunca tinha me atentado. E enquanto eu estava naquele livro estudando o modelo chinês, o tempo inteiro é exército, 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 e eu falava, cara, não via necessidade, não via isso como algo essencial. E agora eu vejo, e aí agora eu fico vendo minha visão de antes das coisas, e eu falo, cara, eu estudava a Segunda Guerra Mundial, achava que a humanidade tinha evoluído para um estado de aversão à guerra, e nossa, como eu fui inocente durante tanto tempo. Impressionante, cara, o quanto de inocência, cara. E aí, quem sou eu para julgar agora as pessoas que realmente acham que a guerra, por ser ruim, ela não deve acontecer e que não vai acontecer porque não deve acontecer. E trazer essas pessoas para a realidade é uma coisa que, cara, não dá. Não dá. O que incomoda é que parece que eu tô falando um monte de coisa óbvia, né? E é engraçado que essa nossa conversa, ela realmente não é para todo mundo, e simplesmente ter noção de tudo isso não capacita a gente a preparar todas as pessoas para essas coisas que a gente está enxergando, né? De jeito nenhum. Sem se colocar numa posição inferior ou superior. Acho que vocês estão entendendo o ponto aqui. É nível de consciência das coisas. Ou seja, ter consciência do quão fina é a linha que nos separa do caos não faz com que a gente tenha potencial de mudar as coisas. Não é simples assim. Então, para muitas pessoas, o ideal é de repente acreditar na segurança e na estabilidade e que tudo que vier de ruim seja de fato culpa somente de alguém, porque aí eu projeto todo o meu ressentimento nela e tá tudo bem e o meu mundo tá em ordem, porque o mundo é muito mais complexo do que isso, senão muitas pessoas travariam, eu acho. Não sei se você viu eu acho que é funcionária da Secretaria do Estado americano que teve aqui no Brasil para falar das eleições. Você soube disso? Não. Vitória... Deixa eu ver se eu acho o nome dela aqui. Vitória Nuland. Veio aqui dizer que os Estados Unidos confiam no resultado das eleições brasileiras. Você tem noção do que é que ela quis dizer com isso? Tem noção do que parece ser a imagem do Brasil para fora? Quando ela diz isso e nada acontece, quando a mídia brasileira fica aplaudindo essa mulher, tipo, é um representante do Estado americano, vem aqui dentro do Brasil e fala que os Estados Unidos confiam no resultado das eleições brasileiras. E a gente está aplaudindo. A gente, que eu digo a mídia brasileira, está aplaudindo. Olha, os Estados Unidos reconhecem as eleições brasileiras, como se a gente tivesse que pedir permissão para votar para os Estados Unidos. A gente deve satisfação aos Estados Unidos. Olha, os Estados Unidos, a gente está votando aqui, tá? Não incomoda a gente é do bem. Sabe? Como se a gente quisesse transformar isso aqui numa ditadura, whatever. A gente quer mudar o sistema de governo, a gente reconhece a monarquia, tanto faz. Que seja. Tô defendendo uma ideia absurda só para só a exemplo. A gente tem que pedir permissão para os Estados Unidos. Foi isso que ela disse aqui. Ela disse que isso aqui é o quintal dos Estados Unidos. E a gente está agradecendo ela. Então, esse é meu problema. Esse é meu problema. É o que mais me incomoda, é o que mais me tira o sono. A China faz isso o tempo inteiro. A diferença é que ela se fortalece, né?
Então, a diferença é que ela não quer impor as leis delas aqui. Ela deixa o otário acreditar que aquilo que ele fala de fato faz sentido, só que ela se fortalece. O nosso problema é que a gente não está se fortalecendo, né? O nosso problema é que a gente tem uma relação de dependência muito grande e a hora que a gente precisar trocar, a gente não sabe como que a gente vai fazer isso. Sim, é isso. Ferramenta a gente tem. Aliado a gente tem. A gente precisa tratar eles como aliados e reconhecer os inimigos que a gente tem, que estão dizendo na nossa cara que a gente é inimigo, que a gente é subalterno, que a gente é colônia, que a gente é estúpido. E a gente só precisa reconhecer isso. Não é tão difícil, tá tão na nossa cara e a gente fica engolindo o discurso político e acreditando que o inimigo é interno e não é. Sabe? Essa fala ela tem uma profundidade imensa. Assim, a gente fica achando que o inimigo é um cara de um outro partido, quando na verdade você tem os dois partidos lutando por interesses externos. Você viu que o Bolsonaro não ganhou na França, né? Ele acabou não ganhando. Ufa, agora eu não. Ufa, nada, eu vou te falar, eu preferia que tivesse ganho. Sabe? A Le Pen? Ela ia desmantelar a União Europeia. Ela ia deixar ela tão fraca. Se a Le Pen ganha, bom. Eu não tô conseguindo pensar. Entendeu? Eu já assumi lado, eu já sou completamente descarado. Eu falo isso para meus amigos, mesmo para professor, quem quer que seja. Olha, pra minha linha de raciocínio é essa, e se vocês tiverem argumento, eu vou ter o maior prazer em mudar, sabe? Você me deu uma coisa que seja um argumento mais forte que esse, um argumento melhor que esse. Agora que a nossa conversa já descarrilhou de tudo. Não, mas eu adoro essa conversa solta que a gente tem, cara. Meu, isso aqui pra mim é um negócio que não tem preço. Vamos lá, Le Pen, a gente teve Steve Bannon, aí a gente teve essa direita tendo essa oportunidade de se consolidar em um monte de democracias, só que eles deram azar de pegar um momento muito ruim também, né? Cara, eu não canso de pensar assim, imagina essa extrema direita pegando não uma pandemia, não uma guerra, mas um boom de commodities como o Brasil pegou em 2010. Imagina esses caras com a mentalidade que eles têm, com a abordagem que eles têm, com as prioridades que eles têm, num momento histórico bom. O tamanho do estrago que não poderia ser. Não estou dizendo que a esquerda é boa, tá? Mas você poderia ter uma consolidação autoritária muito maior. Eu tenho lá minhas dúvidas se isso importa muito, sabia? Mesmo? Porque, assim, a gente tem vários exemplos de grandes crises que governos de esquerda passaram, e o que é que eles fizeram? Privatizaram coisas, reduzindo custos. E a gente tem tem várias esquerdadas que os direitistas precisaram dar em momentos de crise. E eu acho que quando a água bate na bunda, não tem muito pra onde correr. Não tem esquerda e direita, é pragmatismo, né? Isso, na verdade, a verdade é que em momentos de crise todo mundo é muito pragmático. E ninguém vai ficar agindo de acordo com viés de esquerda ou direita. Vai fazer o que precisa fazer. E depois vai encaixar no discurso, vai dar uma desculpa, assim, né? Tanto que o PT nunca foi de esquerda, nunca foi durante todo esse tempo. Foi de esquerda por efeito colateral. Foi de centrão, foi o centrão de sempre. E, enfim, teve na mão aquilo que eu falei para resolver o problema do MST. Se o PT fosse competente, não existiria mais MTST no Brasil. Não existiria. Agora, simples. Sim, eles teriam resolvido todas as pautas e teriam assentado as pessoas e que maravilha. Verdade. Agora, talvez, deixa eu reformular aqui então. Você acha que esse discurso você acha que a direita ela vai perder espaço por ter surgido justamente na época em que a gente teve essa pandemia e essa guerra? Ela vai perder espaço e você vai ter uma retomada da esquerda no mundo todo? Porque uma coisa é o Brasil, né? Mas cada vez mais a gente vê que o Brasil é só um espelho do que está acontecendo no resto do mundo. Parece que se você conhecer Filipinas, se você conhecer, você já tem a história do Brasil inteira.
Eu acho que você está se pegando muito nesse conceito de direita e esquerda. Que não vale nada, mas tá. Para hoje, entre estados, eles nem falam disso. O capitalismo venceu. A direita venceu. Não tem o que fazer. Eles descobriram que o modelo econômico mais viável é a abertura de mercado e cooperação, que também você pode identificar como uma pauta de esquerda. Você não precisa ser de esquerda para entender que você precisa cooperar com outro país, para entender que você precisa, às vezes, centralizar algumas decisões, formar um bloco econômico, fazer um governão, sabe? Uhum. Esse tipo de coisa. Não precisa necessariamente ser de esquerda. Eu acho que o grande embate hoje seria mais entre globalismo e nacionalismo. E eu tenho medo dos nacionalismos que estão em ascensão. Uhum. Por exemplo, os Estados Unidos, o governo Obama, que recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Obama foi o presidente que mais matou gente com drone. Uhum. Foi o presidente que mais extraditou mexicanos dos Estados Unidos. Ele mandou mais gente pra fora que o Trump, no mesmo período de tempo. É engraçado. Entendeu? Que os rostinhos... Trump matou um só. Os rostinhos simpáticos, eles tendem a fazer as maiores atrocidades, né? Você pensa em Bill Clinton, o pessoal que tem essa aura de bondade, eles tendem a fazer as... Também. É isso, eu gosto de dizer que eu sou fiscal de boa intenção. Entendeu? Porque eu prefiro analisar o efeito prático, o histórico, sabe? Onde isso deu certo, quem já fez isso, qual foi o efeito prático disso, qual é a intenção, porque de política pública... Você já ouviu falar qual é o nome? Do efeito cobra? Ouviu falar do efeito cobra? Foi um fenômeno que aconteceu na Índia durante o governo do Império Britânico, na época que o Sol não se põe no Império Britânico. Então a Índia fazia parte disso. Até hoje eles são Commonwealth, são BRICS, eles têm também uma posição muito pragmática, enfim. Tinha um problema de infestação de cobra na Índia. A política pública que eles implantaram aqui, com a melhor das intenções, e assim, os ingleses estavam sim com essa intenção, porque eles queriam administrar a Índia, queriam pacificar isso aqui, Índia e Paquistão, e acabaram bagunçando tudo. Que o Paquistão não era outro país, era tudo Índia. Uhum. E aí tinha uma infestação de cobras, certo? Eles tinham um problema com a praga. Essas cobras matavam pessoas, deixavam alguns territórios inabitados, dava muito trabalho, as cobras davam muito trabalho. Uhum. A política pública que eles colocaram foi para cada cobra que você trouxer morta, eu vou te dar alguns dólares, libras, né? 50 libras para cada cobra morta. Qual foi o efeito prático que isso gerou? As pessoas começaram a criar cobra em casa. Pode rir, foi isso que aconteceu. Getúlio Vargas, quando começou a comprar o café, os produtores aumentaram a produção. Sim. Sim. E aí virou um inferno. O que era ruim virou um inferno e ficou impraticável. Sim, mas diminuiu as cobras selvagens, pelo menos? Não, multiplicou por 10, eles perderam o controle e foram embora. Nossa. Acabaram com a economia que ia crescer, da Índia. A Índia não é outra China por causa dos ingleses, que mataram muita gente aqui, por causa de política pública burra, que matou tanto quanto a União Soviética aqui. E aí a gente não fala disso, né? Claro que não fala disso, porque eles estavam do lado do bom da história. Nunca aparecem, porque... Não, claro, não vai aparecer. De aborígene, de indígena, de aqui no meio da Indonésia, todo lugar onde o inglês pisou, ele fez a festa. Tanto quanto a Alemanha, na década de 40, tanto quanto a China maoísta, de Mao Tse Tung, tanto quanto Stalin. Então, como eles estavam do lado certo, entre várias aspas, como eles tinham Winston Churchill, o garoto propaganda da Segunda Guerra, que sim, foi um grande homem, foi um estadista, foi um cara muito competente pro país dele. Como ele estava desse lado, a gente não fala mal dele. Mas, enfim. Por isso que eu sou fiscal de boa intenção, é por causa desse tipo de política pública. É engraçado como a resposta que você me deu, ela foi brilhante, do tipo... eu estou tentando encontrar uma maneira de ver
A verdade é que essa tendência de extrema direita no mundo que pegou... É nacionalista. Então, mas na verdade, cara, como que eu organizo esse meu pensamento? Peraí. Steve Bannon apareceu com uma forma de fazer horário político que fazia com que os candidatos que o pagavam fossem eleitos. E aí foi Trump, foi Bolsonaro, foi um monte de gente. E aí eu tô te fazendo uma pergunta ridícula, que é do tipo, a Le Pen, você acha que a derrota dela... Na verdade, você não teve um investimento tão grande assim, ao ponto de fazer os franceses votarem na Le Pen, mas independente de quem foi eleito, os países eles mantêm as suas elites e as suas estruturas funcionando de acordo com os interesses que sempre existiram e nada ideológico. É como eu sou burro, né, cara? A vitória... Não é, cara. Não é. Esse conhecimento não chega em você. Não tem de onde ser tirado se você não passar pela academia, se você não ficar correndo atrás de notícia. Não tem como. A vitória dos políticos de Steve Bannon, elas não dizem nada a respeito de seus governos. Essa que é a resposta verdadeira. Sim. Então, dê um dinheiro para Steve Bannon, só isso. Então... Mas não muda tanto. Então, por exemplo, jornalistas que eu admiro muito, mas que estão completamente no caminho errado. Tudo bem que eles precisam fazer isso para pagar seus boletos e para manter seus canais grandes. Mas o medo que o Dória... Você conhece o Pedro Dória, do Meio? Eu sei quem é. O medo que ele coloca no mundo dessa direita toda, na verdade, não faz sentido. Porque esses governos, eles não são ideológicos e eles não são do mal e eles não querem esse poder todo. Eles só querem ganhar convenientemente as eleições para manter as estruturas que eles já vêm trazendo de longo tempo, mas os países, naturalmente, eles não mudam só por conta disso. Ou seja, ele tem por obrigação dele, de trabalho dele, dizer que se o Bolsonaro ganhar, o mundo está perdido e o Brasil está perdido. Mas a verdade é que, independente de quem ganhe nessa eleição, absolutamente nada vai mudar no ponto de vista pragmático. Sim. Sim. A diferença é que parte da grana de governo, parte da grana que fica financiando mídia pequena. Sim, o Bolsonaro prometeu acabar isso. É isso, mudou de lado. Mudou de lado, mas não... Sim, cara. Trocou algumas pessoas, mas a alta casta tá lá, a mesma, de sempre, vai continuar. Eu vou dormir muito mais leve hoje. Porque a Le Pen, ela causaria o dano que seria colateral à manutenção do discurso que mantém o engajamento que ela tem. Assim, a Le Pen, ela queria, pro que ela queria, se ela cumprisse o que fizesse, ia ser péssimo para a França. Eu não tenho dúvida disso, eu não tenho dúvida que ela seria uma das piores políticas que teve na França, assim, da história da França. Mas agora uma pergunta dificílima, você acha que ela faria mesmo se ela ganhasse? Ou você acha que ela ia fazer igual o Paulo Guedes e o Bolsonaro ali, que falaram que vão meter o... Não, eu acho que ela ia ser... Eu acho que ela ia ser uma pedra no sapato da União Europeia. Ela não ia deixar a União Europeia se expandir mais, mas também não ia tirar a França da União Europeia, porque o dinheiro ia chegar nela, né? Uhum. Entendeu? Ela não ia perder a influência que a França tem em Bruxelas, porque a Alemanha tá vivendo um problemão, que não tem mais a Merkel. Uhum. Ela tá com um primeiro-ministro que tá com uma reprovação de, sei lá, 60%, 70%. Tô chutando o número aqui, mas é muito alto. Ele não vai se reeleger. Ele não tem o talento da Merkel de aglomerar políticas públicas que estão dando certo em outros lugares e colocar no discurso e, sabe, fazer a campanha dele. Não tem. A França tá tendo que tomar as rédeas da União Europeia. Tá meio que... tá tendo uma troca de posição aqui, de liderança. Certo? A Le Pen, com esse discurso, junto com Viktor Orbán na Hungria, junto com o polonês, junto com os sérvios, Romênia, esses malucos, Bielorrússia não, Bielorrússia é o do Putin já, né? Mas esses caras que querem o fim da União Europeia, esse discurso ia ganhar força. Eu não acredito que ia acabar, mas ia ser deixado de lado, ia ser, sabe? Ia ser, a União Europeia ia ficar em segundo plano. Ela não ia se fortalecer mais.
como a Le Pen é político tradicional na França, eu acho que o pai, o avô da Le Pen já foi, não sei se chegou a ser presidente, primeiro-ministro, não, sempre foi da alta casta, não mudou muita coisa. Mas ia enfraquecer a França, ia enfraquecer a projeção pro internacional da França. E isso ia ser vantagem pro Brasil, por isso que eu estava a favor da Le Pen, entre aspas. Por quê? O discurso do Macron, o discurso de posse do Macron, falou: vamos fazer uma França ecológica. O que é que ele quer dizer com ecológica? Que eles já desmataram tudo aqui. O que é que tem de ecológico aqui? Não é aqui o ecológico dele. No discurso, uma das primeiras palavras do cara, ele mete essa. Sabe? Eu não tenho dúvida que o cara tá olhando muito pra cá. Que o território mais importante da França hoje é a Guiana Francesa e não nada que tem aqui. Entendeu? Esse é o meu problema. Mas de toda aquela corrida armamentista que está acontecendo, por exemplo, Alemanha e Japão, você sabe que eles não puderam se armar depois do fim da Segunda Guerra, certo? Sim, sim. Então, a Alemanha está se armando e não tem ninguém falando nada. Porque é tipo um período de exceção, né? A gente vai ter que violar essa regra porque tá todo mundo se armando. E dane-se, não tem ninguém enchendo o saco da Alemanha porque ela tá descumprindo o acordo. Ela foi originalmente criada para proteger o mundo da Alemanha. E agora? Não, para proteger o mundo da Rússia, não da Alemanha. Era para impedir a expansão da União Soviética. A OTAN vem muito depois do fim da Segunda Guerra. A OTAN veio depois de que outra organização que... Não, teve a Liga das Nações, que foi uma tentativa falha de fazer a ONU. E aí teve a ONU. Eu não sei se a ONU teve antes ou depois da OTAN. A gente pode pesquisar isso aqui rapidamente. OTAN, fundação. 49. O final da guerra foi 44, 45. Em 49, o discurso já era protegido da Rússia? Era, não porque... era segurar a Alemanha? Não, a Alemanha estava derrotada, a Alemanha não era ninguém. A Alemanha teve Berlim dividida, essa parte ficou para a Rússia, essa parte foi dividida aqui, dividiu em 3. Uma parte gerida pela França, uma parte gerida pela Inglaterra e outra pelos Estados Unidos. Eu não sei se foi nessa ordem, enfim. Eu sei que essas aqui se uniram como países capitalistas em cooperação que passaram a ser, mais ainda agora, e prosperaram muito, e essa parte da Alemanha é pobre até hoje, mais pobre do que o resto, por causa disso. E por causa da expansão da União Soviética, que levou isso tudo aqui. Um dos generais dos Estados Unidos na época era a favor de, depois que encontrar com os soviéticos aqui em Berlim, vamos continuar em guerra com a União Soviética agora, vamos virar neles, vamos até Moscou. Ele foi tirado do cargo. Mas a Segunda Guerra parou aí por causa disso. Porque derrotou a Alemanha, mas tinha muita gente nos Estados Unidos que queria já aproveitar, que já tá no embalo, que já tá aqui dentro, que já tá tudo destruído mesmo. Vamos unir o que tem aqui e vamos pra cima de Moscou. Dane-se. Eu descobri na nossa conversa de hoje, talvez a coisa mais preciosa que tenha tido. É uma incongruência muito grande daquilo que eu penso a respeito do Brasil e do que eu estava pensando no resto do mundo. Porque no Brasil eu enxergo que essa briga de direita e esquerda ela é patética, ela é ridícula e ela é uma discussão que não faz o menor sentido, mas que é necessária para manter as pessoas bravas, com raiva, com medo e fazendo esse jogo político. E aí elas não se revoltam contra os maiores absurdos, como os preços, por exemplo, que poderiam ser diferentes, mas não vão ser, achando que o problema está no político do outro. Claro. Tudo bem. Só que eu olhava para fora e eu não sei por que raios, de que influência, eu de fato achava que tinha uma tendência autoritária de extrema direita que levaria o mundo para rumos muito mais perigosos pelo fato deles serem de extrema... Eu estava com uma visão muito mirim, assim, sabe, E aí, assim, foi num passe muito simples de... Você só precisou dizer que eu estava levando muito a sério esse negócio de briga de esquerda e direita para eu perceber que é claro que sim, porque é claro que eu estou exagerando nessa visão e que cada país tem já os seus interesses internacionais e nacionais
e as suas estruturas, e que o discurso é idêntico somente pelo fato dele ser eficiente nas eleições. Ou seja, essa alienação do Brasil, ela está acontecendo em todos os países, mas não necessariamente os países estão mudando em sua natureza. É só as pessoas que estão sendo estimuladas mesmo a ficarem belicosas nas redes sociais, mas no fundo todo mundo vai na praça e todo mundo se respeita ainda, né? Não tá, os países eles não estão em guerra civil, só fica essa belicosidade infantil em rede social, mas está todo mundo vivendo como sempre viveu. Exatamente. E aí, de problemas que podem acontecer mais pra frente, né? Tá todo mundo nessa corrida armamentista. Pouco importa se o país é de direita, de esquerda. Exato. Whatever. Tipo, o político que tá lá e o discurso dele, se é de direita ou de esquerda, ele não influencia no comportamento que cada país vai ter que ter de acordo com as circunstâncias em que ele se encontra naquele momento. Sim, nossa, É isso. Problemas futuros que a gente vai ter que ter não vai ser com direita, com esquerda, não. Assim, pra dentro das democracias ocidentais, principalmente ocidentais, que eu digo, quem tem modelo democrático, quem vota hoje. Pra dentro do país a gente tem que se preocupar com esse negócio de direita e esquerda, mais em abrir os olhos da população, que isso pouco importa. A gente tem mais que pensar nas políticas públicas, a gente tem que parar de pensar em direita e esquerda e começar a pensar no que funciona. Né? E olhar as PECs que estão passando, né? Tipo, isso. Que lei que está sendo votada? O que está mudando? Quais são as regras que estão mudando? Porque, afinal de contas, é o patch notes do servidor que está sendo mudado. E a gente pode participar disso, mas não participa porque a gente está ocupado falando o que o outro está falando, né? Boa definição do patch note. A gente vai fazer um episódio de Constituição, vai ter muita coisa. A gente fez... eu tive uma aula que foi de sistemas políticos, que a gente estudou 36 modelos de democracia. Só de democracia, para começo de conversa. Então tem um livro só sobre isso, mas é um assunto interessantíssimo. Cara. Mas assim, de problema futuro, o nosso problema agora vai ser com arma e depois com água. Da corrida armamentista, tem um problemaço dos Estados Unidos, porque assim, eu penso que num futuro próximo, antes de virarem para água, eu acho que é possível que a OTAN se vire contra os Estados Unidos. Entendeu? Os membros da OTAN comecem a ficar revoltados com o governo dos Estados Unidos. E com toda essa... É muita besteira que eles estão fazendo, velho. Essa vantagem que eles têm em relação a tudo que a Europa tem que passar por conta do posicionamento dele, né? Sim. Eles vão enriquecer. Eles vão ser os judeus do futuro. A Europa vai empobrecer. Eles vão continuar ricos e vendendo energia para a Europa. Certo? Vendendo matriz energética. E vai ter o Elon Musk e o Bill Gates e companhia. Sabe? E o Bezos. E os donos da Google. E todos os bilionários dos Estados Unidos que mantêm a economia rodando. Você tem umas falas extremamente poderosas. E você não tem noção do quão longe foi minha cabeça a hora que você falou que eles vão ser os judeus da Terceira Guerra. Cara, eu vou lhe dar outra. Pesado. Eles estão mandando armas para a Ucrânia, certo? Sim. Direto. Acho que o maluco do Biden acabou de aprovar quantos bi? 3,6 bi de dólar, alguma coisa assim, ou 3,6 ou 30 ou 300, eu não lembro quais são os valores mais, porque o valor do dólar hoje pouco importa, né? Eu sei que é valor alto. Sei que é valor para comprar arma. Imagine a quantidade de armas que está entrando para governantes, para gente de terno e para o exército ucraniano, com a Ucrânia toda desmantelada e sabendo que a Ucrânia é um país tão corrupto quanto o Brasil. Meu Deus do céu, cara. Eu ouvi do comandante, o Robson Farinazzo, né, do canal da Arte da Guerra, que eu falei já. Ele deu um exemplo. E quando Israel estiver passando por cima da faixa de Gaza de helicóptero, de jato, e algum maluco do Hamas puxar uma das antiaéreas, um Javelin ou um Stinger, que foi enviado para a Ucrânia e chegou aqui por meio de corrupção, e derrubar um jato militar israelense. Imagine o problema, como é que Israel vai cobrar os Estados Unidos. E por aí vai. Eu digo mais, todo o resto do Oriente Médio. A Ucrânia, ela pode ser o Talibã 2.0.
Eu não diria que sairia um grupo terrorista, porque ela tá muito sem não. Então, você tá falando de instabilidade, de ser um território... Talibã foi uma milícia armada que ficou tão bem armada que ficou muito poderosa. A Ucrânia, ela pode ser isso, só que elevada a potências, assim, né? Tipo... eu acredito que pode não ter essa dissidência. Porque você pode militarizar esse país e quem tiver controle sobre esse país vai ser dono de todo esse poderio militar. Os Estados Unidos está pensando na segurança dele contra a Rússia, está pensando no lucro imediato da venda de armas para esse país e no endividamento dele como conveniência no futuro, e ele não sabe nem se essa dívida vai ser paga, porque ele não sabe de quem, o quão soberano vai estar a Ucrânia, quem que vai estar obedecendo, na mão de quem que vai estar. Eles estão apostando no Zelensky, mas se eles perderem o Zelensky, quem garante que o próximo, agora ditador, né, vai continuar jogando o jogo americano? Claro, tem uma alta cúpula de político embaixo do Zelensky que tá doido pra tomar o cargo dele. Tá doido pra que ele seja envenenado, assassinado. Não importa que a população tá morrendo, não importa. Pra político não importa. Já pensou se a Ucrânia acorda depois dessa guerra e fala assim, we are Madarusha? Não vai acontecer. Não vai. Só se eles meterem o Taiwan. A gente que é a Rússia, esses malucos aí são outra coisa. Não, eu só achei graça por conta da etnia, né? Porque realmente a Ucrânia vai sair desolada, mas vai sair muito fortalecida militarmente, né? Não fortalecida militarmente, não, pô. Vai ser... Tipo assim, não é militarmente pra defender território. Porque isso aí já vai ter falhado. Não vai ter exército. Não vai ter... não vai ter tanque. Uhum. Sabe? O que vai ter é como é que eu diria? Vai ser um inferno paramilitar. Que é o pior tipo de guerra que tem. Porque pra você assumir controle da Ucrânia de novo, vai ser um leste europeu da época de 90, como teve aqui na Bósnia e Sérvia, que foi guerra de guerrilha dentro de... Como foi a Batalha de Stalingrado dentro de cidade. Isso é uma merda, é horrível. Isso é muita informação. Eu tô processando tudo isso. Eu também tô. E são muitas conexões, cara. Tem muita coisa pra acontecer. O que o Putin fez aqui, cara, vai causar tanto problema pra União Europeia, pra Europa, pros Estados Unidos, que... sei lá, por mais horrível que seja, por mais encurralado que ele esteja hoje, eu não vejo a Rússia enfraquecida no futuro. Eu acho que isso aqui foi um plano de longo prazo que eles fizeram. Eu não acredito que o Putin pensou em tudo isso, sabe? Não acredito que ele tenha calculado isso tudo antes de começar a guerra. Eu acho que ele pode ter recebido um guarda-chuva de possibilidades e possa ter entendido isso como um dos plausíveis. Ele tá trabalhando com isso agora. Mexer os pauzinhos para ir nessa direção. Mas ele conseguiu, desde que ele tomou a Crimeia e desde que a Europa abandonou a matriz energética para depender deles, ele tá numa posição que ele pode fazer o que quiser. O que quiser. Rapaz, eu acho que de todas as conversas que a gente teve até hoje, essa foi a mais... A que mais me deu, assim, espasmos de sinapses e que me deixaram... E que vão me deixar pensando, assim, por um bom tempo. Assim, é impagável. Eu também, eu tirei algumas coisas dessa conversa também. Eu tirei algumas coisas daqui. Essa de todo mundo se virar para os Estados Unidos, eu acabei de pensar agora, eu vou levar para aula. Vou levar para um professor, né, quando tem mais aula. É como se a gente tivesse sido ensinado que a Europa ela alcançou todo esse desenvolvimento e o merecimento da riqueza e tudo mais, e ter isso como garantido, quando na verdade estava tudo sempre vindo de algum lugar que estava sendo explorado. E aí agora o mundo mudou e o modelo ele já não é mais o mesmo. A Bélgica não pode ir no Congo e fazer o que ela quiser, e eles não podem extrair recursos e mão de obra, e não podem sair impondo as leis. A Bélgica não pode por quê?
Tipo, eu tô pensando porque eu tô dando exemplo porque a França faz isso, entendeu? Tem vários países aqui que não podem ter moeda, por exemplo. Até hoje eles ainda fazem. Até hoje, sim. Sim, o ponto a extração desses países e a exploração desses países já não é mais suficiente para o modelo de mundo que a gente tem hoje, né? Ah, sim. Não é mais suficiente, não é como era. Isso, tudo que eles têm para tudo que eles têm para extrair, que eles possam extrair desses países é apenas perto do custo de vida que eles assumiram com essa matriz energética que eles têm, pagando o que eles costumavam pagar. Então é como se de repente tudo aquilo que tinha grande valor e pudesse ser vendido não pode mais porque a China substituiu tudo isso. E tudo que eles podiam conseguir de graça agora eles têm que pagar muito caro. Sim. Então você vai ter um enforcamento dessas populações e você vai ter uma queda progressiva de qualidade de vida e essa coisa de vida europeia, o que é a vida europeia vai ter que mudar no nosso index, assim, né? A vida europeia ela vai ser outra coisa, não que a gente... É claro que sempre vai ter ricos e pobres, mas a média da qualidade de vida europeia ela tende só a cair. E aí a gente vai ter que fazer um esforço muito grande para se comparar com eles e falar que a gente é muito pior. Esquece, isso não vai acontecer mais. Não é possível. Agora que você falou isso, me deixou otimista com o Brasil. Então, as redes, esse motor de fazer o brasileiro se enxergar como pobre, miserável, vira-lata, ele vai ter que injetar cada vez mais dinheiro para ter cada vez menos resultado, porque cada vez mais vai ficar explícito que a nossa vida não está ruim comparada com o resto do mundo. E que a gente tem muita oportunidade de gerar riqueza ainda, uma coisa que os europeus não têm, cara, uma coisa que o japonês não pode fazer, uma coisa que... né, simplesmente se juntar com amigos e começar a fazer coisas que geram riqueza. A gente ainda pode, e talvez daqui para frente a gente comece a enxergar isso melhor, né? Sim. Eu tenho muita esperança nessa nova geração. Eu vejo menino de 15, 20 anos aí que absorve tudo que eu falo com uma naturalidade enorme e que consegue processar tudo isso e já consegue projetar o mundo de uma maneira incrível, porque graças a Deus, YouTube, internet, essa nova geração ela pode ir muito longe se ela souber processar todo esse tipo de informação que a gente tem. Com certeza. Que isso sirva não diria de material de estudo, mas pelo menos um guia para você saber por onde começar. Se você tiver interesse em querer mudar alguma coisa no Brasil, se você quiser ser esse expoente, sei lá. Eu só tô dando as informações aqui, vocês fazem o que quiserem com elas. Eu quero acreditar que eu faço a minha parte. Eu morro de orgulho desse nosso conteúdo. A gente, em relação ao... Uma coisa que me tocou bastante, assim, sabe? Você muito preocupado com aquilo que você falava a respeito do que está rolando lá na Finlândia e preocupado em não dar a informação mais precisa possível. E para mim é muito claro que, assim, o fato de você ter colaborado com a informação que você deu pode simplesmente ter salvo a vida de alguém. Ou dado a opção da pessoa ter se salvado. E isso é uma coisa que não tem preço. Essa disposição de ajudar com a informação que você tem, com aquilo que você sabe, é uma coisa que de fato não tem preço. Muito obrigado por esse papo. Eu acho que foi muito enriquecedor. E engraçado como as nossas primeiras conversas, eu achava que dominava alguma coisa daquilo que eu estava falando e o interesse era passar alguma coisa útil para o pessoal do canal, como se eu já soubesse algo também. E hoje eu vim para uma conversa em que eu só aprendi, em que, assim, se alguém aprender seguindo o canal vai ter sido um extra maravilhoso. Eu que agradeço, cara. O papo é muito bom, eu consigo tirar muita coisa, sabe, do nada também. Você consegue trazer alguns... você consegue ligar alguns pontos que eu não tinha visto, porque a gente que tá nessa, que tá estudando isso, a gente fica nisso 24/7, lendo notícia e trocando informação. E a interpretação de vocês é muito similar, porque vocês trocam muita informação, né? Isso. Acaba que a gente fica na bolha
enxergando as mesmas coisas, seguindo a linha de raciocínio pela lógica das mesmas teorias, e não vê muito o pensamento de quem tá de fora. Assim, pelo menos de quem tá de fora e tem saco para ouvir tudo que a gente tem para falar e trazer alguma coisa nova. Então, é claro que eu sempre consigo trazer algo novo e aprendo bastante com isso aqui também. Eu vou anotar bastante coisa e passar para meus colegas e depois eu volto com o que a gente trouxer. No que depender de mim, essa conversa, esse nosso hábito, esse hábito que a gente criou, ele vai durar muito tempo ainda, tem que depender de mim. É bom. Cara, muito obrigado. A gente deixa para os sistemas políticos depois, porque é outra conversa dessa. É muita coisa, mas é uma coisa que eu sempre quero garantir também, que independente do assunto de entrada, que a gente seja livre para levar a conversa para onde a gente quiser. Isso é riquíssimo. É bom, né? Bom descanso, uma ótima semana para você. Um grande abraço, cara. Obrigado de verdade. Eu que agradeço para você também, para todo mundo que está ouvindo também. Muito obrigado, pessoal, pela atenção e até uma próxima.